Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Proverbes. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios. Et puis on lira 1 Corinthiens 7, choses comme ça, oui. Depois vamos ler 1 Coríntios 7. Excusez-moi, oui. Proverbes chapitre 9. Provérbios capítulo 9. Lisons verset 23 jusqu'au verset 27, oui. De 23 até 27. Excusez-moi. Pardon, verset 13. Excusez-moi. Versículo 13 até 17. La folie est une femme brillante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin que celui qui est stupide entre ici et dit à celui qui est dépourvu de sens: les eaux des rebouilles sont douces et le pain du mystère est agréable. Il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. A mulher louca é alforçadora e simples, e não sabe coisa alguma, e assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade para chamar os que passam e seguem direito a seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e pão comido a ocultas é suave. Oui, 1 Corinthiens, 1 Coríntios, chapitre 6, capítulo 6, verset 16. Oui. versículo 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Verset 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Inclinons nos têtes pour la prière. Oui. Vamos inclinar as cabeças para orar. Dieu notre Père Céleste, Deus, nosso Pai Celestial, Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso, Dieu de William Aaron Branham, Deus de William Branham, toi qui as accompli Malachie 4 aujourd'hui, Tu que cumpriste hoje Malaquias toi qui 4, as accompli Luc 17:30, Tu cumpriste Lucas toi qui 7:30, as interprété ta propre Bible, Tu interpretaste a tua própria Bíblia, toi, l'étoile brillante du matin, Tu a estrela brilhante da manhã, qui accompagne ces messages partout il est prêché. que acompanha esta mensagem em todo lugar no Ce matin, nous venons en toi pour te remercier. Esta manhã viemos a Ti para te Te agradecer. remercier pour tes bontés, Te agradecemos pela Tua bondade, pour ta miséricorde que tu as répandue sur nous par-ci par-là, Tua misericórdia Tu derramaste para nós aqui pour lá, tes bénédictions. pelas Tuas bênçãos. Nous te remercions pour l'œuvre parfaite du calvaire, Te agradecemos pela obra perfeita do Calvário, là où le sang de ton Fils coula pour notre rachat. onde o sangue do Teu Filho Jesus derramou-se para o nosso. Nous te remercions pour le serment d'Arizona, Nós te agradecemos pelo juramento de pour la Arizona, nuée de gloire, pela nova glória, pour la descente de l'ange. pela descida do Tu anjo. nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Conhece mais que nós próprios, Senhor. C'est vrai que les moments sont difficiles, É verdade que os momentos são les difíceis, déplacements compliqués, deslocação difícil, mais il est écrit dans ta parole mas está escrito na Sua que palavra: l'homme ne vivra pas de pain o seulement, homem não virá só de pão, de toute parole qui sort de la bouche de mas Dieu. de toda a palavra que está da boca de Nous Deus. sommes ici pour recevoir la vie qui se trouve dans ta parole, Seigneur. Estamos aqui para receber a vida que está na Sua palavra. Viens pardonner nos péchés, Vem perdoar nossos pecados, honorer la foi de ton peuple, honrar a fé de Deus, bénis nos âmes par ta parole, Seigneur, abençoar nossas almas com a et Sua palavra, aide-nous à Senhor, nous approcher de toi. e ajuda-nos a aproximar de Ti. Car nous te demandons toutes ces choses Nós pedimos tudo isto au nom de no Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém.
Nous pouvons nous mettre, oui. Podem sentar-se. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Os saudamos a todos em nome de Jesus Cristo. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa grâce envers nous. Somos gratos a Deus pela sua graça para conosco. Il nous a gardés, il nous a protégés, Nos guardou e protegeu. il nous a ramenés dans cet endroit pour écouter encore sa parole. Oui. Nos trouxe de novo nessa casa para podermos ouvir a sua C'est palavra. vrai, les moments sont difficiles et compliqués. Verdade é que os momentos são difíceis e complicados. Les déplacements très difficiles. A locação muito difícil, Mais la parole de Dieu est prêchée à n'importe quelle occasion. Oui. mas a palavra de Deus é pregada em qualquer Je ocasião. crois que c'est ça la chose vraiment essentielle. Creio que a coisa mais essencial é essa. C'est la parole de Dieu qui nous apporte le salut des âmes. Porque Oui. é a palavra de Deus que nos traz a salvação às almas. Voilà pourquoi nous sommes ici. És o porquê que estamos aqui. Nos salutations à nos bien-aimés frères qui sont ici pour la première fois. As nossas saudações dos nossos irmãos que estão aqui pela primeira vez. Nos amis visiteurs. Nossos amigos visitantes. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Deus abençoe imensamente. Nous ne sommes pas des branamistes, non. Nós não somos branamistas, não. Nous sommes des chrétiens, nous croyons au message du temps de la fin. Somos cristãos, cremos na mensagem do tempo Et le do message fim. du temps de la fin, c'est la Bible É a expliquée. mensagem do tempo do fim, é a Bíblia explicada. C'est la Bible accomplie. É a Bíblia cumprida. C'est la Bible interprétée É a Bíblia interpretada. de la manière de 12 apôtres. Da maneira dos Et apóstolos. Dieu a envoyé William Branham E Deus enviou William Branham. et il a confirmé son E ministère ele confirmou seu ministério, en lui donnant ce ministère la prophétique dando-lhe esse ministério pour profético nous ramener dans l'interprétation des apôtres. Oui. para nos levar de volta à interpretação dos apóstolos. Et en juin 1933, E em junho de alors que 1933, Frère Branham prêchait et il baptisait les gens, enquanto o irmão Branham estava a batizar as pessoas, à la 17e personne, a 17ª le pessoa, ciel était ouvert. o céu abriu-se. Une voix s'est fait entendre de Dieu du ciel. Uma voz do alto céu ouviu-se, Et comme j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue, como eu enviei João Batista que seja meu primeiro precursor da minha primeira vinda, je t'envoie avec un message eu te envio com uma mensagem qui provoquera, que vai provocar, qui va préparer que vai preparar ma seconde venue. a segunda vinda. Et ce message, c'est ce que vous allez écouter ce matin. E essa mensagem que vão ouvir esta manhã, Donc, quand vous entendez Branham a dit, tanto quando ouvirem Branham ne soyez disse, pas choqués, não te escandalizes. c'est la Bible. Oui. Isto é a C'est Bíblia. que Dieu pour parler, É que Deus para il falar, utilise toujours des hommes. Ele sempre usa homens. Ok, que Dieu bénisse pour cela. Oui. Então que Deus os abençoe por isso. Voilà, merci pour la présence de chacun de nous pendant la veillée du vendredi et samedi. E obrigado para cada de vocês que estiveram aqui na vigia de sexta para sábado. C'est vrai, on ne peut pas attendre les eaux, c'est vrai. É verdade que não podemos esperar águas, Je não. vois conformément dit quelque part, Eu vi conforme disse algo. pour recevoir quelque chose de bon de la part de Dieu, il faut sacrifier. Para receber alguma coisa boa da parte de Deus é preciso sacrifício. Donc Dieu voulant, on sera encore ici vendredi, samedi Então, pendant se la Deus veillée. quiser, vamos estar mais aqui de sexta a sábado. Et à partir de 22h, E a partir das 22 horas. et 23h, on commence E ensemble. 23 horas iniciamos juntos. Ok. Voilà, nous sommes dans notre enseignement sur le mariage et le divorce. É que estamos no nosso ensino sobre casamento e divórcio. Et que la première partie, c'était l'introduction. E a primeira parte é a introdução. La deuxième partie, c'était le mariage chrétien. E a segunda parte foi o casamento cristão. Et la troisième qu'on avait entamée la fois passée, c'était le vœu. E a terceira parte que nós iniciamos a vez passada é o voto. Le vœu ou le serment. Voto ou juramento. Et que selon Dieu, le vœu, c'est ça, le mariage. E segundo Deus, o voto é isso, o casamento. Et que quand je veux me marier, c'est vrai, E que é verdade que quando eu quero me je casar, prends la décision. eu tomo a decisão. Après m'être décidé, A primeira coisa, et je constate eu, les principes fondamentaux du message par rapport avec le mariage. eu vou verificar princípios fundamentais em relação ao casamento. Et puis je vais parler avec mon pasteur, E eu vou falar com o meu pastor, consulter mon pasteur. consultar meu pastor, C'est le pasteur, lui, il est le surveillant. porque o pastor é ele que o controlador. Ça dit que, oui, merci beaucoup. Non seulement il est le prédicateur, Não somente ele é pregador, mais il est celui qui contrôle les comportements des brebis. ele que controla o comportamento das ovelhas. Amen. Amen. Ça dit que comment cette parole est appliquée dans la vie de chaque croyant, tout ça. Quer dizer, como é que esta palavra é aplicada na vida de cada crente. Et ce chapitre de mariage et divorce, E este capítulo do casamento e divórcio c'est un chapitre qui est réellement lié au ministère du pasteur. é capítulo que está ligado diretamente ao ministério do pastor. Tu peux être un bon frère, Você pode ser bom irmão, rempli du Saint-Esprit, cheio do Espírito Santo. tu as une belle maison, Você tem uma bonita casa. et tu as, je ne sais pas, un bon travail. Não sei se você tem bom emprego, Mais il se peut que tu ne sois pas vraiment éligible au mariage, tout ça. mas pode ser que não seja realmente elegível ao casamento. Non, il y a des cas comme ça. Há casos assim. Il
Il y a quelqu'un qui est un bon monsieur, alguém que é bom senhor, qui aime Dieu, qui est converti, que ama a Deus e é convertido, mais il ne peut pas se marier. mas não pode se casar. Ah, là, il faut parler avec votre pasteur. Sim, com isso tem que falar com o seu pastor. Et puis le pasteur va d'abord vous aider à traiter ces cas-là. E o pastor vai primeiramente ajudar a tratar aquele caso. Et après, vous allez vous engager dans les mariages. Depois é que você poderá se engajar no casamento. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas être une brebis itinérante. Non, non, non. É isso porque o cristão não pode ser uma ovelha itinerante, não. Il ne peut pas directement être à l'éternité. Non, non, non. Não pode diretamente estar na eternidade, não. Il doit toujours être conduit par un ancien dans la foi. Oui. Tem que ser sempre conduzido por ancião na fé. Vous savez, il y avait un cas compliqué comme ça. Sabe que houve caso assim, Un frère qui était un bon garçon. Irmão que era bom moço. Il était là avec sa femme. Estava aí com sua esposa. Et jusque-là, il n'avait pas encore d'enfant. Até aí não tinham ainda filhos. Ils étaient vers les Kassai comme ça. Eles viviam lá para Kassai. Maintenant, il était tenté vers les Lunda pour chercher de l'argent. Agora foi para as Lunda à procura de dinheiro. C'était un homme marié. Era homem Il casado. n'avait pas fait longtemps avec sa femme. E estava feito tudo com sua esposa. Mais ils étaient mariés. E eles foram Ils casados. avaient besoin d'argent. Estavam precisando de dinheiro. Et le frère était ici. O irmão estava cá. Il travaillait par-ci par-là. Estava a trabalhar aqui e acolá. En ce moment-là, il n'y avait pas de communication. Naquele momento não havia Pas de comunicação. téléphone, pas de phonie, tout ça. Quer dizer, não havia telefone. Alors, il y a eu certaines rumeurs E houve rumor qui couraient par-ci par-là por aí aqui e acolá. jusqu'à atteindre sa femme là où elle était. Até chegar a sua esposa não estava. Même l'église. Mesmo até a igreja. Que le frère était décédé là en Angola. Que o irmão morreu lá em Angola. Puisque c'était des moments où il y avait des guerres par-ci par-là. Porque era momento de guerras aqui e acolá. Alors les gens sortaient et racontaient: ah oui, où est Pierre? Ah, Pierre, bon, on a entendu dire que Pierre était décédé. Hein? As pessoas iam contar: onde está Pedro? Então, olha, ele morreu ali. Oh là là, les gens ont pleuré. As pessoas choraram. Et après, c'était passé. Depois daquilo passou. Et la femme était restée là, E a mulher veuve. lá ficou viúva. Et après quelques années, E depois de alguns anos, quelqu'un d'autre s'était pointé. outra pessoa apresentou-se. Et le pasteur avait célébré le mariage E o pastor celebrou o casamento. entre antiga viúvo na frère Nabiso. Entre o antigo viúvo com o nosso irmão. Après, ils étaient mariés. E depois Et casaram. vous vous rappelez, à ce moment-là, les gens faisaient 5 ans, 6 ans. Alléluia. Vocês podem se lembrar que havia 5, 6 anos sem comunicação. Et elle avait des enfants, deux enfants comme ça. E tiveram 2 filhos. Après ces 5 ans, 6 ans comme ça, le frère était réapparu. E depois de 5 ou 6 anos, seu irmão lá Qu'est-ce qui se apareceu. passe? O que se passa? Nous savons que toi, tu étais déjà décédé. Sabemos que você já está morto. Non, c'était l'autre Pierre, là, c'était Non, pas moi. era o outro Non, c'est Pierre Pedro, não Thier, era. lui, c'est Pierre. Aquele Pedro fulano, ele foi Pedro Qu'est-ce qu'il peut fulano. faire? Moi, Eu je suis disse, déjà irmão, marié. eu já me casei. C'est minha mulher, et tout ça. Até uma boa mulher e isso aqui. Allons à l'église maintenant. Então vamos agora à igreja. Pasteur, t'as qui au cas maintenant? Pastor, e aí se Et liga. l'autre frère disait que non, moi je ne suis pas un aventurier. O irmão disse que não sou aventureiro. Nous avons mené le deuil ici. Nós tivemos aqui o óbito. Sa famille et la famille de la sœur. A sua família, a família On do avait irmão. pleuré ici même le frère. Nós aqui choramos, irmão. Et la sœur était veuve. E a irmã encontrou-se viúva. Après 5 ans, 6 ans, Depois de 5, 6 anos, l'homme apparaît. l'homme aparece. Vous voyez, Estão a ver? je respecte le ministère des bandes. É o ministério, eu Mais respeito o Wana ministério. bande ndeko kataka wana te dona. Aquele caso, a fita não pode Il faut un resolver. ministre. É preciso um ministro. Yenda kovandisa les deux parties. É ele que fará sentar os dois. Je crois à l'éternité, oui. Eu creio a eternidade. Je crois au millénium. Eu creio au millénium. Même au millénium spirituel, je crois à cela. É um milênio espiritual. Mais là, il faut un pasteur dans le temps. Mas com isso é preciso um pastor no tempo. Avant de ça, les deux parties Que faça sentar as pour duas trancher partes. ces problèmes. Para acabar com esses problemas. So, tu es bandé pour trancher en Se côté. você meter fita, não C'est vai que tu es né pour acabar. trancher en Se côté. você não sei que não vai Puisque la acabar. sœur a 2 maris vivants Porque a maintenant. irmã tem 2 maridos vivos agora. Mais elle était sincère. Ela era sincera. Même le pasteur qui avait béni le deuxième mariage était sincère. Mesmo o pastor que abençoou o segundo casamento era sincero. Mais les 3 éléments étaient là. Mas aí estava o Ah, três. il faut un ministre aguerri, chevronné dans la doctrine. É preciso um ministro realmente que tem experiência no ministério Pour trancher ces problèmes. para acabar com esses problemas. Amen.
Amém. Donc il y a des cas comme ça. Tanto há casos assim. Muitas vezes un bon monsieur, A pessoa que é bom senhor, il ne peut pas se marier, tout ça. mas não pode se casar. Ah, des fois c'est difficile de mentionner ce cas ici. Às vezes é difícil acabar com Eh os casos frère, on a assim. des enfants ici, tout ça. Ah, irmã, temos filhos aqui. Il ne faut pas être trop détaillant. Não pode ser muito. Mais oui, il y a des fois, vous pouvez bénir un mariage ici. Sim, às vezes você pode abençoar com o casamento. Après 2 ans, vous venez, non, ce n'était pas un mariage, on Depois annule de cela. 2 anos viemos porque isso aqui não era Mais casamento. les enfants aussi auront droit à l'explication, comment. E aos filhos agora como Moi, ficar? j'étais la fille d'honneur, tout Eu ça. era filha de honra. L'autre, c'était un bon papa, là, c'était un bon maman. Qu'est-ce qui s'était passé, tout Uma ça? boa mãe. Então, o que aconteceu? Donc, le pasteur Huleux, le surveillant, tout ça. Portanto, o pastor, ele que controla. Amen. Amen. Il travaille avec le parent, Trabalha com os pais, il travaille avec le médecin, ele trabalha com os il médicos, travaille avec le frère. ele trabalha com os irmãos. Donc, le pasteur n'a aucun intérêt de freiner et le frère de ne pas vous marier. Non, 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 non. O pastor não tem nenhum interesse de poder barrar o irmão para não se casar. Ça, não. c'est le diable qui est en train de vous injecter ces choses-là. Esse é o diabo que está a injetar-vos isso na Non, le cabeça. pasteur, il est là. Não, o pastor Quand aí la está. parole de Dieu est prêchée, Quando a palavra de Deus é il pregada, doit voir le fruit de cette parole. ele tem que ver o fruto desse Et la trabalho, Bible dit, il dessa est palavra. bon que le jeune se E a marie. Bíblia diz que é bom que jovens casem. Donc quand quelqu'un se marie jeune, ce n'est pas mauvais, non, non. Quando tanto os jovens casam, não é mal, Mais não. tout mariage qui est célébré Mas todo casamento celebrado, en dehors des principes de la parole de Dieu, fora dos princípios da palavra de Deus, ce mariage-là n'est pas légal. aquele casamento não é legal. Amen. Je Amen. crois que c'est très clair. oui. Quero que está bem claro. Donc c'est le travail du pasteur Sim, é um trabalho do pastor. de veiller au déroulement de toutes ces étapes-là, É de verificar tanto o decorrer de todo esse afin que programa, les choses marchent d'après la parole de Dieu. para que as coisas possam andar segundo a Donc palavra après de m'être décidé, Deus. Portanto, depois de decidir, je parle avec mon pasteur, eu falo com o meu pastor. il me conseille d'après la parole de Dieu. Ele me aconselha segundo a palavra de Deus. Là, je vais m'engager maintenant. Aí agora vou engajar. La sœur aussi, avant d'accepter mon engagement, avant d'accepter ma main, A irmã também, antes de aceitar o meu pedido de mão, il parle avec son pasteur, ela fala com o seu pastor, il reçoit des orientations. recebe orientações. Un moment, on sera à 3. Momento seremos 3 Nous démarrons maintenant l'engagement, tout ça, e vamos arrancar com este casamento, pour o l'étape engasamento, de fréquentation, na etapa de frequentação. qui en réalité c'est une étape, on appelle ça étude au laboratoire, tout ça. Portanto, na verdade, que este é período de laboratório, então, de estudo mútuo. Voilà pourquoi ça n'a pas d'étape, ça n'a pas de délai, tout ça. É por isso não tem prazo. Après être maintenant convaincu, les deux parties, Agora, depois de convencidas as et duas après avoir partes, terminé avec les parents, e ter terminado com os pais, là on doit passer à la deuxième étape, aí agora vamos passar para a segunda qui etapa, s'appelle le fiançailles maintenant. que se chama noivado. Donc il y a d'abord la fréquentation, Portanto, primeiro está a frequentação, l'étape des amitiés, a etapa de amizade, et en réalité l'étape de s'étudier. que realmente é a etapa de estudo mútuo. Après il y a le fiançailles, E depois vem o noivado la deuxième étape. e a segunda etapa. Ah, devant Dieu le fiançailles c'est ça le mariage. Perante Deus, noivado, isso é o casamento. Avant d'entrer dans les fiançailles, Antes de entrar no noivado, vous terminez avec le parent à l'église, você termina com os pais e a igreja. ou sur la supervision de l'église toujours, Tanto sempre sob o controle da igreja. vous faites ce qu'on appelle le vœu maintenant. E vocês fazem agora o que chama o voto. Le vœu c'est ce qui vous lie toute votre vie ici. O voto é que vos liga toda a vossa vida cá na terra. Si vous m'acceptez dans le mariage, Se tu me aceitares em casamento, je vous promets eu te prometo que je serai un bon mari. que eu serei bom marido. Je prendrai soin de vous Vou tomar cuidado de ti. dans l'opulence comme dans la 17, Seja na riqueza como na falta, dans la bonne santé comme dans les maladies. na boa saúde como na doença. Je te protégerai, Eu vou te proteger, je prendrai soin de toi, vou tomar cuidado de ti. je t'aimerai de tout mon cœur Eu vou te amar de todo o meu coração, jusqu'à l'enlèvement, até o arrebatamento, jusqu'à la mort. até a morte. Moi aussi, je te promets, Eu também te prometo, si tu me prends en mariage, se tu me tomares em casamento, je te promets eu te prometo que je serai une bonne femme. que serei uma boa esposa. Je prendrai soin de toi. Vou tomar cuidado de ti. Je te serai fidèle et obéissante Eu te serei fiel e obediente en toutes choses, em tudo, que ce soit dans la maladie, seja na doença, en bonne santé, boa saúde, dans la disette, seja no sofrimento, na comme fome, dans l'opulence. como na riqueza. Amen. Si les principes de la parole de Dieu étaient respectés,
Se os princípios da palavra de Deus são respeitados et que les deux parties sont sérieuses et sincères, e as duas partes estão sérias e sinceras, vous voyez, c'est conditionné, hein? está a ver que há condições, não? Là, il y a une troisième personne qui vient Aí a terceira pessoa que vem pour sceller les deux promesses-là. para selar as duas promessas. Amen. Amen. Le scellement de ces deux promesses-là, O selamento dessas duas promessas, devant Dieu, vous êtes déjà mariés. perante Deus já sois casados. Amen. Amen. Alors, pour nous, vous êtes des fiancés. Agora para nós sois noivos. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous échanger des cadeaux. É nesse momento que vocês podem trocar presentes Et le fiançailles ne peut jamais faire longtemps. e o noivado não pode demorar muito tempo. Maintenant, nous attendons la cérémonie, Agora vamos esperar a cerimônia. là où vous deviendrez du seul chair. Ali, quando você vem aqui Et après la cérémonie, la sœur devient héritière, comme l'a dit Formanam. e depois da cerimônia a irmã torna-se herdeira de maneira que Et disse o irmão il Branham. prend, oui, il commence à porter le nom de son mari. Tout E ça. a partir daí começa a levar o nome do seu marido. Mais avant cela, Agora antes disso, ces paroles de promesse vous lient toute votre vie. essas vossas promessas vos ligam para toda a vida. Devant Dieu, il voit ces paroles de promesse Perante Deus ele vê essas palavras de promessa et il vous considère déjà comme des mariés. e já vos considera como marido. Voilà pourquoi les casados. fiançailles ne peuvent pas dépasser une année, tout ça. É o porquê que o casamento, o noivado não pode demorar C'est ano. mieux que ça fasse moins de 6 mois. É melhor que demore menos de 6 meses. Amen. On avait vu le vrai vœu et le faux vœu. Nós vimos verdadeiros votos e falsos votos. Donc d'abord, avant d'arriver à cette étape-là de vœux, de sermon, Primeiro, antes de chegar a essa etapa de voto, juramento, c'est-à-dire vous terminez avec le parent, vocês terminam com os pais, vous recevez le feu vert des parents, você recebe a luz verde dos pais, alors vous passez à ces serments-là. depois é que vocês podem passar por esse juramento. Amen. Alors avant maintenant de procéder à ces serments ou à ces promesses-là, Agora, antes de fazer essas promessas, esses juramentos, la jeune fille vient confesser sa vie a moça vem confessa a sua vida pour qu'il n'y ait pas un cas de fornication. para que não possa haver caso de fornicação. S'il y a fornication, alors ce serment-là sera un faux serment. Se houver fornicação, aquele juramento será falso juramento. Alors la troisième personne là ne va pas lier les promesses là. Então aquela terceira pessoa não vai ligar aquelas promessas. Même si vous allez à la cérémonie dans cet état-là, mais devant Dieu, vous n'êtes pas liés. Mesmo se foram à cerimônia, aquele estado, aquele juramento não está ligado. Là, le garçon, il est séduit. Aí o moço está sendo seduzido. Vous croyez les prophètes? Creem no profeta? Bonhomme dit que ça se faisait dans la Bible. Oui. Branham disse isso, está na Bíblia. Sim. Page 396. Oui. Página 396. Donc la fornication, c'est quand une jeune fille Tanto a fornicação é caso de uma moça vit dans l'impureté. que vive na impureza. Ça, c'est de la fornication. Isto é Parce fornicação. qu'elle n'a pas de mari. Porque não tem marido. Mais une fois qu'elle est mariée, Mas uma vez alors quand casada, elle vit comme ça, então quando vive assim, elle commet un adultère à l'égard de son mari. ela comete adultério na relação com seu marido. Sim. Paragraphe 198, 199, oui. Parágrafo 199. Et si un homme épouse une femme qui a une vie impure, E se homem casasse com uma mulher que tem uma vida impura, avant qu'elle se marie avec lui, antes que case com ela, et que par la suite elle vienne vers lui. e que depois vem ter com ele, Donc, si vous venez confesser cela après, portanto, se você vir confessar avant aquilo de depois, au lieu de le confesser avant le vœu, avant toutes ces choses-là, então devia confessar isso antes daquele voto. mais antes vous daquele attendez juramento. après des années. Agora você esperar anos e anos. Et si un homme épouse une femme qui a eu une vie impure, Agora, se homem se casar com uma mulher que tem uma vida impura, avant qu'elle se marie avec lui, antes que se case com ela, et que par la suite elle vienne vers lui, e que depois vem ter com ela, même s'ils sont mariés depuis très longtemps, mesmo se forem casados há muito tempo, que par la suite elle vient vers lui et lui dit, e que depois vem ter com ele e dizer: chérie, je voudrais te dire quelque chose. querido, gostaria de te dizer algo. En fait, j'ai fricoté avec un autre homme. Na verdade, eu andei com outro homem. Je ne te l'ai jamais dit. Eu nunca te disse. Jésus a dit qu'il a le droit de la répudier Jesus disse que ele tem direito de repudiá-la et d'en épouser une autre. e casar-se com uma outra. Parce que dès le départ, Porque logo de princípio ils ne sont pas mariés. não estão casados. Puisqu'elle a par fausseté Porque pela falsidade dit un mensonge contre lui. disse uma mentira contra ela. Amen. Amém. Amen.
Donc, étant une jeune fille, Tá no caso de uma moça, vous devez vous protéger. você tem que se proteger. Vous devez garder votre corps. Você tem que guardar seu corpo. Peu importe ce que les amis disent à l'école là. Pouco importa o que as amigas dizem. Peu na escola. importe les fausses influences là. Pouco importa aquelas falsas influências. Vous devez protéger votre corps. Você tem que proteger seu Comme corpo. c'était dit que le corps de la femme, ce n'est pas comme n'importe quel corps. Non, non, non. Como foi dito, o corpo da mulher não é como qualquer corpo, não. Aucune femelle Nenhuma fêmea. ni d'autre espèce a un corps comme le corps de la E femme. outra espécie tem corpo igual ao Dieu da a mulher. doté ce corps-là de 3 vertus sacrées, Deus deu a este corpo 3 medidas sagradas. de 3 qualités De sacrées. 3 qualidades sagradas. Aucune autre femelle n'a ces qualités-là. Nenhuma outra fêmea tem essas L'homme qualidades. n'a pas ces O qualités-là. homem não tem essas qualidades. Pourquoi? Por quê? Puisque la femme a une responsabilité sacrée. Porque a mulher tem uma responsabilidade sagrada. Ruth, Olha assim para mim. la femme A mulher a une responsabilité sacrée. tem uma responsabilidade sagrada. La femme a une responsabilité sacrée. A mulher tem uma responsabilidade sagrada. Dieu lui a confié ces 3 qualités-là qu'elle ne peut pas passer à côté. Deus confiou a ela essas 3 qualidades que não pode Elle ne passar de doit lado. pas se passer de ces qualités-là. Ela não pode tirar essas En qualidades. venant au monde, vous venez avec ces qualités-là. Vindo ao mundo, você vem com essas qualidades. Et Dieu te donne une clé pour protéger ces qualités. E Deus te dá uma chave para proteger essas qualidades. L'homme n'a pas cette clé-là. O Non, non, homem non. não tem aquela chave, não. Non. Não. Cette clé-là, ce n'est pas le Saint-Esprit, non. Aquela chave não é o Espírito Santo, C'est não. naturel. É natural. Dieu te donne cette clé-là. Deus te dá essa chave. Maintenant, si tu suis ces qualités-là, Agora, se você sujar essas tu es qualidades, souillé pour tout le reste des jours de ta vie. você se sujou para todo o resto da sua vida. Il y a la féminité sacrée, Está a sagrada feminidade, la virginité sacrée a sagrada virgindade et la maternité sacrée. e a sagrada maternidade. Amen. Amém. Nous avions beaucoup parlé sur la divinité sacrée, maternité sacrée. Nós falamos muito sobre a virgindade sagrada, a maternidade sagrada. La fois passée, c'était la féminité sacrée. Creio que foi a feminidade sagrada. Ah, ça ne fait rien, il n'y a qu'à garder sa virginité. Ah, não faz mal, é só guardar a virgindade. Vous pouvez vous embrasser avec des amis, ça ne fait rien. Que você se abraça com amigos, não tem problema. Non, ça c'était un grand message du diable. Oui. Não, isso aqui não é uma boa mensagem de uma branca. Un grand mensonge du diable. Essa é uma grande mentira do diabo. Vous avez un corps sacré. Você tem corpo sagrado. Vous devez protéger ce corps-là. Você tem que proteger esse corpo. Vous ne devez jamais vous embrasser avec des hommes. Você nunca deve se abraçar com homens. Page 613. Página 613. Question-réponse. Perguntas e respostas. Est-ce en ordre pour des chrétiens de s'embrasser en se saluant? Será que está em ordem que cristãos entre eles possam se abraçar saudando-se? Non, monsieur. Não, senhor. Absolument pas. Absolutamente não. Non, monsieur. Não, senhor. Embrasser une seule femme. Abrace só uma mulher. Frère, votre femme Irmão, tua mulher. ou votre enfant. Ou teu filho. Amen. Est-ce en ordre, voilà si j'ai bien saisi, est-ce en ordre pour des chrétiens de s'embrasser en se saluant? Está em ordem, cristãos podem se beijar, abraçando, portanto, saudando-se? Non, monsieur, absolument pas. Não somente, não, senhor. Surtout, ne commencez jamais ça. Sobretudo, não inicie isso. Qu'est-ce que c'est que la féminité? O que é a feminidade? C'est votre attitude vis-à-vis des hommes. É a sua atitude em relação ao homem. Ne jamais laisser les hommes embrasser votre corps. Nunca deixe que os homens possam tocar. Puisque no seu votre corpo. corps a des glandes sexuelles féminines. Porque seu corpo tem glândulas sexuais femininas. En faisant cela, vous perdez cette vertu-là de la féminité. Quando você faz isso, você perde aquela virtude da feminidade. Amen. Amém. Donc, vous ne pouvez qu'embrasser une seule personne. Só pode abraçar uma pessoa. Votre épouse ou votre enfant, oui. Sua esposa ou então seu filho. Peu importe combien vous êtes vertueux, Pouco importa quanto virtuosa você vous é. êtes mon frère. Você é meu irmão. Je crois que vous l'êtes. Creio que você é. Il se peut que vous soyez un brave homme sanctifié et saint. Pode ser que você seja bravo homem santificado. Peu importe combien vous êtes saint, Pouco importa quanto você é santo. vous êtes quand même un homme. Toda maneira Et você peu é importe homem. combien elle est sainte, E quanta maneira que ela é santa. elle est quand même une femme.
Toda mulher ela é mulher. Tenez-vous loin Fique distante jusqu'à ce que vous soyez mariés. até que se casem. Amen. Amém. On avait dit ça, tout ça. Nós falamos isso. En fait, il y a deux seules conséquences à ce genre de choses. Há, tanto duas consequências nesse tipo de Et coisa. si vous commencez que vous laissez les hommes, Agora, se você deixar os homens, j'ai vu souvent, ils vont s'avancer parmi les gens. eu vi muitas vezes, vão avançar entre as pessoas. Je vis des églises Eu vi igrejas où en entrant, em que, entrando, le prédicateur tend les bras, saisit chaque sœur, o pregador estende a mão pegando cada irmã. la serre dans ses bras, Tanto aperta nas suas mãos, l'embrasse et la fait rasseoir. ele abraça e faz sentar. Bonjour sœur, alléluia. Oh, bom dia, irmã, aleluia. Il tend les bras, Ela estende a mão, prend celle-là et l'embrasse. pega aquela, abraça Et il traverse toute l'église en faisant ça. e atravessa toda a igreja fazendo isso. À mon avis, c'est mal ça. Na minha opinião, isso é mal. Amen. Amém. Voilà, en disant ceci, Estão dizendo isso? oh, vous dites, t'as bien tout ça. Vous revêtez une bonne attitude ici à l'église. Que você se reviste uma boa atitude aqui na igreja. Mais là dehors, vous embrassez avec des collègues païens. Agora lá fora você se abraça com colegas Vous pagãos. embrassez avec des gens là, à Você se l'extérieur. abraça lá, gente fora. Mais ici à l'église, vous vous revêtez d'une peau de brebis comme ça. Agora você aqui na igreja se reveste uma pele de ovelha, tudo isso. Écoutez, Escuta. ça c'est la parole de Dieu. Isto é a palavra de C'est Deus. ça le sang de Jésus-Christ. Isto é que é o sangue de Jesus Si Cristo. vous rejetez cette parole, Se você rejeitar esta palavra, vous allez la rencontrer un jour au jour du jugement. dia do julgamento, você Mais vai se si encontrar vous com êtes ela. une fille de Dieu, Agora, se você for vous filho de devez Deus, payer ici sur la terre. você vai pagar cá na terra. Toutes ces aventures-là que vous faites en rapport avec ces dépôts sacrés-là. Toda aquela aventura que você faz em relação a esse depósito sagrado. Amen. Amém. Donc Dieu donne ce dépôt sacré à la femme, Tanto Deus dá esse depósito sagrado à mulher, la féminité sacrée, a sagrada la feminidade, virginité a sacrée, sagrada virgindade, la maternité sacrée. a sagrada maternidade. C'est pour honorer son mari. É para honrar o seu marido. C'est-à-dire que la femme vient dans le mariage Quer dizer que a mulher vem ao casamento avec ces trois choses. com estas três coisas. Alors, mais si vous l'avez souillé avant le mariage, Agora você, antes do casamento, você vai sujar. avant le vœu, Antes do voto, n'entrez pas en fiancé avec ces choses-là. não entre noivado com esse estado. Il faut les confesser. Você tem que confessar isso. Amen. Amém. Après l'avoir confessé Depois de ter et confessado, que l'homme vous pardonne, é que o homem te perdoe. c'est alors que votre vœu sera sincère. É quando o teu voto será sincero. C'est-à-dire, vous confessez et là où vous avez brisé même la féminité sacrée. Là. Quer dizer, você confessa até o momento que você quebrou a feminidade sagrada. Si vous ne le confessez pas, Agora, se você não confessar, c'est un faux mariage. é falso casamento. Vous êtes toutes des célibataires. Você ainda são solteiros. Même si vous avez 10 enfants, Mesmo se tiverem 10 filhos, vous êtes des célibataires, mais c'est le frère qui est séduit. sois solteiros e o irmão que está sendo Ah, seduzido. dès qu'il sera au courant de cela, Agora, logo que tiver ao corrente c'est alors qu'il daquilo, pourra se décider, oui, continue avec toi ou te met à la é porte. quando poderá se decidir ou te pôr fora ou então continuar contigo. Amen. Alors, cette clé-là, Agora, aquela chave, c'est ça la colonne vertébrale d'une société. isto é que a coluna vertebral de uma sociedade. La clé. A chave. La clé pour protéger ces dépôts sacrés. A chave para proteger esse depósito sagrado. Ah, il y a ces dépôts sacrés, Se está aqui esse depósito sagrado, la virginité sacrée, a sagrada virgindade, la féminité sacrée, a sagrada feminidade, et puis la maternité a sacrée. sagrada maternidade. Dieu te donne la clé maintenant. Deus agora te dá a chave. Cette clé, la foi, Madame dit, Essa chave, irmão Branadi, c'est la faculté de dire oui ou non. é a possibilidade de você dizer sim ou não. Donc, foi Madame Alobi, hein? Tá vendo, Ce qui irmão moi, Branadi? c'est a baby volontairement. Se a mulher estragar, se estragou voluntariamente. C'est-à-dire, il y a quoi c'est peli na vie à suivre. Quer dizer que ela própria agradou-se com essa vida. Puisque que Dieu gera. l'a créé différent de l'homme. Porque Deus a criou diferente do Ah, homem. Dieu lui a remis cette clé-là. Deus lhe deu aquela chave. Ye moko afungoli clé wana na babandi na babele awa. Ela própria abriu com aquela chave aos bandidos.
Vous avez la capacité Você tem a de capacidade tenir toutes les autres personnes loin de ces dépôts-là. de manter todas as pessoas longe. Là, vous daquele n'avez depósito. pas besoin du Saint-Esprit, non. Com isso, você não precisa do Espírito Santo. Vous não. avez une clé naturelle que Dieu vous a donnée. Você tem uma chave natural que Deus te deu. Et cette clé-là, E aquela chave c'est la colonne vertébrale de la nation. é a coluna vertebral da nação. C'est l'honneur de votre famille. É a honra da sua família. C'est l'honneur de votre futur mari. É a honra do seu futuro marido. C'est l'honneur de votre papa. É a honra do seu pai. Amen. Não querem dizer amém? Não querem da palavra de Deus? Non, je ne suis pas là pour vous flatter. Se eu não estou aí para vos mimar. Dieu voit mon cœur. E Deus vê C'est meu avec coração. beaucoup d'amour É com muito qu'ils sont en train amor d'apporter ce message ici. que estou a pregar essa Sachant que nous mensagem. sommes des passagers ici sur la terre. Sabendo que somos passageiros aqui na Que Dieu terra. n'a pas envoyé son E que messager Deus não envia seu pour n'a pas mensageiro croire dans la bambongo. Non, non, para que as non. pessoas tenham dinheiro. Branham avait trouvé des millionnaires ici sur la terre. Branham encontrou milionários Ce cá na n'était pas des terra. frères du message. Não era irmão da mensagem. Donc Dieu n'a pas envoyé son messager. Então Deus não envia seu Pour ne pas que les mensageiro. potos As pessoas vão à Europa. Avant Branham, les gens voyageaient. Antes Branham, as pessoas Mais ce viajavam. message est venu Mas essa mensagem pour veio nous amener à la voix de para l'archange. nos levar à voz do arcanjo. Pour préparer la seconde venue de Christ. Para preparar a segunda vinda de Un Cristo. jour, vous serez à la présence de Dieu. Dia você estará na presença de Akotuna Deus. yo bomo inapesa kiyo sali na yango Vai te nini. perguntar a vida que eu te dei, o que é que você fez com ela? Prédicateur, Pregador, qu'est-ce que tu as fait avec le ministère que je t'avais donné? o que é que você fez com o ministério que eu te Bateau dei? nyonso bayena lifelo, Todo pourquoi? esse mundo veio ao inferno por quê? Vous voyez pourquoi nous sommes ici? Tá vendo por que que estamos aqui? É isso. C'est d'abord pour votre âme. Primeiro para a sua alma. Alors, Frère Branham dit, Agora, irmã Branham diz, la femme a cette a clé-là. mulher tem esta Ce n'est pas chave. le Saint-Esprit. Não é o Espírito Santo. Cette clé, Branham dit que c'est l'épée de la moralité. Essa chave, irmã Brana, disse que é a espada da Si vous moralidade. n'avez pas cette épée-là de la Se moralité, você não tiver essa espada da ce moralidade, dépôt sacré t'amènera en enfer. esse depósito sagrado vai te levar para o inferno. La capacité de dire oui ou de dire A non. capacidade de dizer sim ou não. Dès que la jeune fille atteint l'âge de la raison, Logo que a moça atinge a elle idade da sait razão, déjà manier cette épée-là. ela já sabe como manejar essa espada. Elle sait déjà manier cette clé-là. Ela sabe já manejar essa Là, elle n'a espada. pas besoin du Saint-Esprit. Aí não precisa do Espírito Même Santo. devant le Não, pasteur, perante o pastor. le soto-pasteur, soto-pai, Moi, je suis pasteur de ton père. vous êtes embrassé, soto-filia, Je peux t'embrasser. vous êtes mis à fille. Non, 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 Tu es non. ma fille. Non, 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 non. Amen. Amen. Alors, Dieu te donne ces dépôts-là. Então Deus te dá esse depósito. Ces dépôts-là, Esse depósito. c'est ça ton honneur. É isso a sua honra. C'est ça l'honneur de la famille. Essa é a honra da sua C'est família. l'honneur de ton futur É a mari. honra do seu futuro marido. Tu ne dois pas suyer ces dépôts-là. Não deve sujar este depósito. Não, não, Se não. não, você não. yango Se esili, você o esili. sujar, acabou. Ce Acabou. qui colonne vertébrale est boucani, ndako union sur boucani. Vous Se o pilar dessa casa se quebrar, toda essa casa vai savez, la abaixo. manière facile de faire ébranler cet édifice ici. Sabe a maneira fácil de quebrar esse edifício? Oui, quand on a barbadeira, Você meleuse. vê isso que qualquer verdadeira. Ah, au Katika, la colonne. É só quebrar aqui e esses Peut-être pilares. 1 heure de temps, c'est beaucoup. Hein? Talvez uma hora é tempo e muito. Et Sili Nango. Tudo acabou. Et Sili. Acabou. Tikali na carapace, ça va. Você Un jour, fica oyoka, boom. boum. Dia só boom. Colonne vertébrale, c'est Kenda. A coluna fogo quebrar já foi. On avait vu la fois passée, Nós vimos a vez passada, le prédicateur, pregador, vous parlez de la virginité sacrée. estava a falar da virgindade Frère sagrada. Branham, Mabrana, vous parlez de la féminité sacrée. fala da virgindade sagrada. Moi, j'écris en ce message Eu criei esta mensagem après avoir atteint 40 ans, 30 ans. depois de atingir 30, 40 anos. J'ai 20 ans, mais j'étais dans le monde. Eu tenho 20 anos, mas estava no Je mundo. fais n'importe quoi dans le Eu monde. fiz qualquer tipo de coisa no mundo. Non seulement j'étais dans le monde, Não somente estava no mundo, mais j'ai même les marques du monde à moi. mas até tenho as marcas do mundo comigo. On avait parlé d'une autre catégorie de femmes. Falamos de outras categorias de mulheres. Rahab, la prostituée, Raba, a prostituta, Marie de Magdala, Maria Madalena, Jésus de Nazareth. Jesus de Nazareno. Lui, il est le véritable réparateur. Ele é o verdadeiro reparador. Amen. Amen. C'est lui, notre Joseph, Ele que é nosso José, le fils de la prospérité, o filho da prosperidade, l'étoile brillante du a matin. estrela brilhante de manhã. J'ai tout perdu. Eu perdi tudo. J'ai compliqué mes étoiles à Eu moi. compliquei minhas estrelas. Quand j'étais dans le monde, Quando eu estava no mundo, j'ai essuyé beaucoup
beaucoup de femmes. Eu sujei muitas mulheres. J'ai détruit beaucoup de dépôts sacrés. Eu destruí muito depósito C'est sagrado. dimanche, je suis sur l'église en train d'écouter la parole de Dieu. Este domingo estou aqui na igreja a ouvir a Mais palavra de toutes Deus. ces filles-là Mas todas aquelas sont en moças, train de trimballer avec des enfants par-ci par-là. elas estão aí a zungar com Et aquelas ces filhas enfants-là, aí. ce sont des banangas à beauté na Aqueles Kindumba. filhos são meus filhos na Mais me prostituição. voici maintenant dans l'église, Agora estou aqui na en igreja, train d'écouter la parole de Dieu. ouvindo a palavra de Deus. Abraham dit que si réellement tu es un enfant de Dieu, Abraão disse que se você tu realmente é dois filho de Deus, payer le prix ici sur la terre. você tem que pagar preço cá na Puisque terra. bana basi ona baza basi ya bato bakoboala un jour. Porque aquelas moças são mulheres alheias que serão casadas Yo no outro dia. pepisi ba vertu E nyonso. você estragou todas as virtudes Tu delas. payeras sur la terre. Você vai pagar cá na terra. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? O que é que vou fazer, senhora? Amen. Amen. Et on avait parlé de Joseph. Tanto falamos de José. Joseph qui était le fils de la prospérité. José que era filho da prosperidade. Amen. Amen. Dieu avait dit des choses à Joseph. Deus disse algo a José. Écoutez, yo yana mokili pona orégner. Escute, você veio ao mundo para reinar. Comment nous a synonyme à bénédiction? O seu nome é sinônimo de bênção. Tu es l'avant-dernier d'une grande famille. Você é penúltimo da família. Mais toi, Joseph, tu régneras. Mas José, tu vais Toi, governar. Joseph, tu vas gouverner. Você vai governar. Tu es un chef. Tu és chefe Et la bénédiction da bênção. est liée à ta personne. A bênção está ligada à sua pessoa. Oh, mais les frères de Joseph, Oh, mas irmãos de les José, Asiatiques, os asiáticos, bah, c'est Pélina Joseph. eles não estavam agradados Ils ont com pris José. Joseph, ils l'ont rejeté. Tomaram José, rejeitaram. C'est en Afrique Se há em África, un noir negro qui n'était pas concerné dans la promesse não d'Abraham, estava concernido na promessa de la Abraão. promesse de bénédiction A d'Abraham. promessa da bênção de Dieu Abraão. était descendu, il avait fait des promesses à Abraham. Deus desceu e entregou a Je bênção te a Abraão. bénirai, Eu vou Abraham. te abençoar, Abraão. Tout celui qui sera contre toi sera, moi, Dieu, je vais te défendre. Todo aquele que for contra ti, Abraão, eu Tout vou te celui qui te defender. maudira sera maudit. Todo aquele que te abençoar será Tout maldito. celui qui te bénira sera béni. Todo aquele que te abençoar será Cette bendito. promesse-là avait quitté Abraham. Aquela promessa saiu de Abraão. Isaac l'avait hérité. Isaac herdou isso. Puisqu'il était le descendant d'Abraham. Porque era descendente de Abraão. C'était naturel. Era natural. La bénédiction du père au fils. A bênção do pai para o filho. Après Isaac, c'était Israël. Depois Isaac foi Israel. Après Israël, c'était Depois Joseph. Israel foi José. Pharaon n'était pas concerné. Faraó não estava concernido. C'était un Africain, un nègre, un pou pagan. Era africano, negro, païen. C'est comme moi, tout ça. É como eu. Mais bandeko na ye baboyi. Mas os irmãos deles Ils negaram. l'ont rejeté. Rejeitaram-no. Potiphar a compris cela. Potifar entendeu aquilo. Il a reçu Joseph. Recebeu José. Mais la vision de Dieu, ce n'était pas la maison de Agora a Potiphar. visão de Deus não era a casa de Potifar, não. Tu sais, toi commences à régner ici. Potifar, você pode reinar cá. Ngaba omona ngaka libanda comme Eu só ça. vou me ver aqui Mais en fora. réalité, mon âme, mon esprit, c'est toi qui dois A minha mandar alma, là-bas. Você tem que mandar. Amen. Quand il a laissé tout entre les mains de Joseph, Quando deixou tudo nas mãos de José, étoile à Joseph, a estrela de José, bénédiction à agora, Joseph, a bênção de ce José, que Dieu avait dit à Abraham, o que Deus disse a Abraão, Potiphar a bénéficié. a Potifar Amen. beneficiou. Amém. Et après, Joseph était allé en prison. Depois José foi à prisão. Vous connaissez l'histoire. Vocês conhecem a história? Après la prison, Depois da prisão, il a interprété les songes devant Pharaon. ele interpretou, depois da prisão, ele interpretou os sonhos perante Faraó. Mais Pharaon, un Africain, Mas Faraó, africano, il a vu un Mounélé qui pouvait tourner le dos dans la ele salle. viu branco que podia dar coxas à sala. Pharaon, un Africain, Faraó, africano, il a vu un Mounélé qui pouvait interpréter la Bible d'une manière correcte. viu branco que podia interpretar a Bíblia de uma maneira Pharaon, un correta. Africain, Faraó, qui africano, n'était pas concerné par la bénédiction não d'Abraham. estava concernido na bênção de Il a Abraão. vu un Mounélé confirmé par la boule de feu. Ela viu branco confirmado por coluna de fogo. Ah bien écoutez, Ela deixou honneur nangai, grade nangai, je mets cela de minha côté. hora, mete de lado. Yo, mandar na Égypte mobimbao. Pode mandar todo aqui Egito. Mutu nyonso. Toda pessoa. Fígado nangai, coração nangai, pulmão. Eto sayo message. Fígado, coração, tudo que possa, tudo. Ba omuna nga libanda ninga nazo renye. Só vamos ver a mim fora. Mais mutazo mandar Mas quem esayo. está a mandar és tu. Amen. Amen. Natan yanzala, il y a difficulté, il y a De maladie. fome, de Ce que doença, Dieu avait dit à Abraham, o que tu disseste a Abraão, négro, africain, pharaon, a bénéficié. negro africano, faraó, beneficiou Je daquilo. crois que c'est la Bible. N'est-ce pas? Creio que está na Bíblia, não? Maintenant, remarquez, Agora note, Jésus était venu vers le sien. Jesus veio aos seus. Les siens ne l'ont pas reçu. Os seus não receberam. Tango babouaki, Quando rejeitaram, un commandage de marcher vers les nations. ele começou a marcha perante as nações. Pendant cette démarche-là, Durante essa demarche, c'était comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident. era como a chave, a estrela que sai do Ocidente para o Ocidente. Jusqu'à l'Occident, E sai do Oriente para o Ocidente. la fin de la course ici.
La fin de la course à l'Occident, oui. Portanto, o fim do curso é aqui. Il devait marcher ici. Tinha que andar a partir Ça veut daqui. bénir les nations. Portanto, abençoar as nações. Visiter les nations. Visitar as nações. Jusqu'à l'Occident ici. Até aqui o Ocidente. Après viendra l'enlèvement. Depois virá o Mais rapaz. alors qu'il était sur la terre, A quanto que estava na terra? il était Joseph Era José. au milieu de ses frères asiatiques. No meio dos seus irmãos asiáticos. Voilà, que son sang repose sur nous, sur nos enfants. Disseram que seu sangue se derrama sobre nós. Nous ne voulons pas de lui qui ne Nós règne pas ici. não queremos dele que reina aqui. Babouakié, E o il rejeitaram. tremblait avec sa croix. Estava a andar aí com sua Cette croix romaine trop lourde. aquela cruz romana muito pesada. Amemi à quoi? Estava cansado de Amemi cair. à quoi? E levou. Et les blancs étaient là très hostiles. Estava o branco muito. Un nègre d'Afrique abîmé. Negro africano veio. C'était Simon de Cyrène. Era Simão Sireno. Aïe Assimbié. Veio, pegou. Vous ne voyez pas sa taille. Ah, você não está Puis vendo? la taille de cette bois ici. Veja só que a medida Laissez-moi, desse. je vais l'aider. Deixa que eu vou lhe ajudar. Irmã Brana disse. Moutounezaki n'a fait. Sua cabeça estava embaixo. Atali Simon. Olhou, Un nègre. negro. Qui n'avait rien à voir avec Abraham. Não tinha nada a ver com Abraão. Mémoire naïe est enregistrée. A sua memória gravou. Et que Simon a payé dette. É que Simão lhe deu dívida. Maketi na Golgotha. Foi até Golgota. Simon n'avait pas peur. Simão não tinha medo. Il a aidé le Messie. Ajudou o Messias. Il a reçu le Messie. Ele recebeu o Messias. Dette wana ekota na mémoire na E ye. aquela dívida entrou na sua Les gens memória. prêchaient l'évangile. Só pregavam o evangelho. Mais bamona kota lelo kuwana te. Mas nunca chegaram a ver isso. Tango aseku ya bandi démarche na ye. Agora, quando restou, iniciou a Ça sua a commencé marcha. ici en Asie. Iniciou aqui na Ásia. C'est lui qui marche au milieu de ces chandeliers Aquele dormants. que era no meio de 7 caixas de ouro. Le premier messager c'était un asiatique. O primeiro mensageiro foi asiático. C'était Paul. Era Paulo. Le deuxième messager un O asiatique. segundo, asiático. Irénée. Ireneu. Le troisième O messager terceiro, un européen hongrois. europeu. Le quatrième un européen. E o quarto, europeu. Cinquième, Quinto, sixième, sexto, septième. sétimo. Jusqu'à un américain. Até um americano. L'Africain n'était pas concerné ici. Africano não estava aqui com Bango sangue. nyonso bamindele n'aie pas Todos eles peur. brancos, não tenha medo. Bango nyonso tout. Todos eles. Asali course na ya sisi. Fez o seu curso, acabou. Bamien te zeko koma na Afrique. Depois veio chegar Quand a Diego Ka était arrivé ici, Quando Diego Cao veio aqui, ezaki na liloba déjà ezaki fermenté. não era não tinha Un palavra, réveil qui n'était pas pur. o momento não estava puro. Jésus a terminé sa course. Jesus acabou seu Il curso. fallait que l'enlèvement et ça là. Francisco, o arrebatamento aconteceu. Depuis 63 ans, on va crier, il n'y a plus de temps. Desde 103 Deus gritou, não há Papa Nazana Nyongo Moko. Disse, pai, eu tenho uma dívida. La chose ne peut pas se passer comme ça. Coisa não pode acontecer Il faut assim. na foutre pas ya ba descendants na Eu ye. tenho que pagar os seus Et descendentes. sobretudo, E sobretudo, cette marche ici, essa marcha c'est pour former mon épouse. é para formar a minha Et cette esposa. épouse, foi Banam dit, E essa esposa, irmã c'est Brana, un disse bouquet de fleurs que é um buquê de flores. formé de 4 Formado races. de 4 Il raças. manque une race. Irmão, mas falta uma Pas raça. descendant, il y a Simon de Cyrène. Descendente de Simão Et pour Sireneu. la première fois, Bamoni Mundele. Pela primeira vez viram Quand il Abraão. prêchait, Estava a il pregar. rappelait à Dieu cette promesse. Estava a lembrar a Deus. Jésus de Nazareth. Jesus Nazareno. J'ai devant moi les descendants de Simon de Tenho Cyrène. perante 1000 descendentes. Souviens-toi, il y a 2000 ans, Lembra-te há quand 2000 il anos tremblait avec la croix, que estava et aí que com a tu étais cruz. tombé, Quando tu il y caí, a un noir. havia um C'est ça la negro. première fois, mon âme. Esse aqui é Qui était venu que t'aider. veio te Il y a ajudar. un descendant de Simon ici. Está aqui descendente Cette de prière, Simão. c'est qu'on fallait arrêter. Aquela oração Il y nunca avait un avec un paralytique. Mesmo o cego Les blancs assistaient. O branco Tout estava le monde a crié, je vois. O branco ele vai Je ver. vois. Eu vejo. C'était aux États-Unis d'Amérique. Era nos Estados Unidos da América. Pendant l'apartheid de la ségrégation. Durante a frente da segregação, Os brancos na minha leva o samba de siga meu côté. brancos e negros não estavam Pendant la arredados. résistance, ça ne tenait pas. E aqui no branco não estava Les noirs, ce sont arredado. les fils d'esclaves. Os negros são filhos de escravos. Bayawa comme des esclaves. Vieram aqui como escravos. Alors qu'il prêchait, il prêchait. Então pregava, Quand il était devant un noir, Perante o au lieu negro. d'ouvrir la Bible, Em vez de abrir a j'avais Bíblia, dit ceci dans Marc 16. tenta ser Marcos Mais il 16. lisait entre les lignes. Mas lia entre as linhas. Hosanna dette. Tem dívida. La descendante É naïe. descendente desse Mais ça ne aqui. se termine pas dans la dérision divine. E aquilo estava cura divina. Donc, comme il en 63, Chegamos a 103. c'était la fin de l'âge pentecôtiste. Era o fim do Pentecostista. C'était la fin, Era o fim. la fin des réveils. O fim do Mais revamento. Dieu dit, écoutez, Mas Deus disse escutar. Luther c'était Abraham. Lutero foi Abraão. Sim. Wesley c'était Isaac. Wesley foi Isaac.
Les pentecôtistes, c'était Israël. E os pentecostais eram Israel. Toi, tu es un Joseph. Tu és José. Voilà pourquoi parmi tous ces 4 messagers-là, És entre esses 4 mensageiros. tu es le seul És o único qui a l'arc-en-ciel. que tem o arco celeste. L'habit à 7 couleurs. A pedra 7 cores. Puisque tu es un Joseph. Porque tu és José. Mais Joseph n'a jamais régné aux États-Unis. Mas José nunca reinou nos Estados Unidos. Ni en Europe. Nem na Europa. Regarde l'Afrique. Olha para a África. Message n'est qu'on en a succès. A tua mensagem terá sucesso lá. C'est à partir de ton message. É a partir da sua mensagem que eu vou pagar a dívida. Alors moi maintenant, Agora eu agora. un descendant des idolâtres. O descendente de idólatras. Moi maintenant, Eu agora. un descendant de gens qui ne connaissaient pas O Dieu. descendente de gente que não conhecia. Tamuna moni mundele. Eu vi branco. Confirmé par la colonne de Confirmado feu. pela coluna de fogo. Tamuna moni mundele. Vejo branco. Voilà, bande connaît américain m'a rejeté. Esses irmãos americanos rejeitaram. C'est ça Apocalypse 3:14. Isso, Apocalipse 3:14. Voici je suis à la porte Eis que estou na et porta. je frappe. Estou a bater. Il est à la porte pourquoi? Está na porta C'est porque puisqu'il est rejeté. porque foi rejeitado. Exactement comme on avait rejeté Joseph. Também de maneira que rejeitaram José. Ça c'est l'année 63. Este é o ano 63. La fin du réveil O fim do pentecôtiste. momento pentecostal. Juste avant 63, Antes de c'est en 63, 56. em 56, Le prophète a télémis. profeta levantou. Alors, les États-Unis, c'est ça la ligne rouge. Essa aqui é a linha C'est vermelha. fini pour vous, les États-Unis. Acabou para vocês, Dans Estados Unidos. 59 à l'objet, 59 diz, Dieu vous tourne le dos. Deus agora mudar a coisa. Il regarde l'Afrique. E olha para a África. Puisqu'il m'a dit le dernier lit Disse o último leito sera un noir será um d'Afrique. negro da África. Un descendant de Simon O de Cyrène. descendente de Simão de Cirene. Maintenant, quand je vois un Mundele, Agora, quando eu vejo um il negro prêche en anglais. que pode uma Ce n'est pas ma langue maternelle. na minha língua materna, Exactement comme Joseph qui parlait l'hébreu. exatamente como Jesus falava Mais o c'est hebreu. Mundele confirmé par la colonne de Mas feu. esse branco confirmado pela C'est coluna de Mundele qui fogo. pouvait tourner le dos dans la Bible. Esse branco que podia ter a costa Le dos dans la salle. da sala. Il pouvait parler, Dieu descendre, Podia confirmer sa falar que parole. Deus vir e confirmar a sua palavra. Alors bien écoutez, Escuta. je n'ai rien à voir avec Eu Abraham, não tenho nada a ver ni com Abraão, avec Isaac. nem Isaac. Mais naïambio mobimba. Mas eu recebo e entendo. Governa na minha alma. Governa minha alma. Governa no meu espírito. Governa no meu, dá o meu. Governa no meu cerebro. Governa no meu, dá o meu. Natikeli nyonso. Deus tudo. Amen. Konza na bomoi na ngai. Possa viver, governa minha vida. Tant nasali eloko wana. Quando fez isso? Ce que Dieu avait dit à William Branham. O que Deus disse a William Branham? Aucune maladie ne résistera à ta prière. Nenhuma doença vai resistir a sua Et oração. si konyati na pesi. Onde tu piso eu te dou. Nakomi bénéficiaire na yango. Eu sou seu beneficiário. Oyo nyonso kotosa message na yo. Todo aquele que obedecer a sua Moi Dieu je mensagem, l'abandonnerai eu pas. Deus nunca vou lhe Je le abandonar. laisserai pas. Eu não vou lhe deixar. Nakomi bénéficiaire na yango. Eu me tornei beneficiário. Amen. Amém. C'est ce que Rahab avait compris. Rabi entendeu. Une fille païenne. Uma moça pagã. Une fille des nations. Uma filha de nação. Il n'avait rien à voir dans Josué. Que não tinha nada a ver com Josué. Rien à voir dans Não Moïse. tinha nada a ver com Moisés. Elle avait reçu le messager. Ela disse que recebeu Elle avait écouté une bande du Ela message. ouviu uma casfita da mensagem. Malgré son état, Embora seu a estado comme prostituée va vertir nyonso par terre. tornou-se prostituta, todas as virtudes no chão. Ateka nyonso pour vivre. Vendeu tudo para viver. Elle n'avait plus d'étoile. Agora não tinha Mais mais direito. l'étoile là de Josué, Mas aquele direito de comme elle Josué, avait reçu le como messager recebeu o et mensageiro, prié na vie Abraham, brilhou na vida de Abraão. je sais que votre Dieu, Eu sei que vosso c'est lui Deus, qui a créé le ciel et la Ele terre. é que criou o céu e a terra. Awa pe na Jericho tozana banzambe. Aí no Deus, Jericó também temos deuses. Banzambe belé na Jericho. Temos muitos deuses aqui Mais no oyo ya Jericó. bino, Mas o vosso, c'est lui qui a créé le ciel et Ele la é que terre. criou o céu e a terra. Nous avons entendu Nós ouvimos comment il a ouvert la mer como rouge abriu o mar pour vermelho vous faire passer en sec. para poder passar a Nous seco. avons entendu Nós ouvimos comment il a fait ceci, cela. como fez isso e Nazana aquilo. posa lobiko. Eu preciso da salvação. Ndaku na ngai yango oyo. Aqui a Bino casa, ba minha message casa. à Joseph Bovanda. Podem ficar aqui. Je dois vous protéger au prix de ma vie. Eu tenho que proteger o preço da minha En vida. échange. Em troca, Ba message balobi na ye. mensageiro Lokolo sali eloko como akoyo. você fez Tangu isso? tokozonga. Quando nós voltarmos, Tika kaka fil rouge oyo. deixa só essa fita. Otala lisusu oyo oza Não olha te. mais para aquilo que Étoile à Josué wana. Três José, Makambo za mabaki na Josué. aquilo que Deus disse a José, Il devient bénéficiaire na yango. você se torna seu Mais qu'est-ce beneficiário. que je ferai? Mas o que é que eu vou fazer? C'est mon problème à Libala. E o problema do casamento, Stadia na ngai a minha awa. estadia Ne aqui t'en na fais terra, pas. não te Ce preocupes. que Dieu avait dit à O que Josué. Deus disse a Josué, Yotala yango maintenant. olha para isso agora.
Et Frère Branham alobi, Mabrana disse, tant que je suis à Zoya, quando eu estava colonne de ali, feu liboso. a coluna de fogo à Colonne frente, de feu n'avait rien dit pour la a Jara. coluna de fogo não falou nada sobre Mais il y a Jarrado. qui est mêlé par ma message. Mas ela aí meteu-se nos mensageiros. Bon, tu sais, n'a quoi na te. Não pega aquela casa. Attends, ça, jusqu'au cima, n'a Você quoi está na te. judeu, não toca naquela casa. Et tant que tu es sili, E quando tudo acabou, Babimi Sirab, disse senhora la Ra, vertu sila, as virtudes mais acabaram. Bala un prince. Eu me casei com um príncipe. Amen. Amém. C'est ça la femme samaritaine. É isso a mulher samaritana. En ce moment-là, les Samaritains, les Juifs ne s'attendaient pas. Naquele momento, samaritanos e judeus não se entendiam. Bino bolobaka boye. Vocês já não dizer assim. Biso tolobaka E boye. nós dissemos assim. Bino bolobaka. Vocês dizem assim. Bino badjif. Vocês judeus. Femme, va appeler ton mari. Mulher vai chamar seu marido. Je n'ai pas de mari. Não tem marido Tu nenhum. as dit vrai. Você disse Quand tu verdade. n'avais tel. Porque você tinha Même l'homme avec qui tu vis mesmo là. aquele homem com quem você viu aí. Oui, communiquons ce Isso aqui é soir. outra coisa agora. Ça, c'est pas un homme naturel. Esta não é um homem On natural, não. nous avait dit que le Messie viendrait. Disseram que o Messias viria. Quand il viendrait, il fera ce que Quando toi tu es en train vai de fazer faire. aquilo que você está a fazer. Je le suis, moi qui te parle. Eu sou, eu que te falo. Et c'est aqui 10 minutes. Não precisou 10 minutos. Até aqui até o bongo la Ele mutema. pregou porque a conversa Fica aqui ndumba não. esta pressão não. Quand quelqu'un avec les yeux du cœur Quando alguém tem voit la coração. Bible matérialisée aujourd'hui. A Bíblia materializada hoje. Quand quelqu'un avec les yeux du cœur Quando alguém com o voit cette colonne de feu essa ici, coluna de fogo, de tout son cœur, todo seu coração, ba démon baza kokima. os demônios estão de fugir. Mais Amém. problème est le lonini. Agora o problema hoje é o quê? On a des femmes qui ne croient pas. É que a pessoa que não Un crê, moment ndimi, para que eu creia, après azongeli suirwa. depois volta aquela Après sujeira. nzambe na lingi libala. Depois Deus quer o Après casamento, azongeli suirwa. depois volta a sujeira. Écoutez, vous ne pouvez jamais rencontrer Jésus Escuta, você nunca pode se et voltar a Jesus être la même e personne. seja a mesma pessoa. Après cette rencontre, Depois daquele encontro, ou comme sainte, ou você vai se tornar ou santa, comme pire ou que vai se tornar avant. pior do que antes. C'est ça la situation de nos églises. É isso a situação na nossa Si vous igreja. rejetez ce que vous Se écoutez você ici, rejeitar aquilo que vocês ouvem agora, você não vai sair de uma coisa que você entrou. mo santo, Ou então santa, você santa. vai sair muito Ou santo. comme wifa pagan, Ou você vai se tornar um outro vez pagando que não está aqui. c'est ça l'interprétation de Fort Banam. Esse aqui Le vrai problème, o verdadeiro on a problema des sœurs qui ne croient pas. é que temos irmãs que não creem. À un moment, elle est dans le monde. O momento está no mundo, À un moment, elle rentre. o momento volta. Une fille de 15 ans. Uma moça de 15 anos, Elle était suivie à partir de l'âge de 15 ans. sujou-se com a idade de Elle 15 avait anos, fait n'importe quoi. fez qualquer tipo de Ça, coisa. c'est le message de ce moment. Esta mensagem A partir logo desse desse momento, a partir deste momento, Prêché à 61 oui. pregado de 61. Parle avec Fort Banam. Esse irmão On branco dit, fala, qu'est-ce que toi, une fille très belle comme ça, tu fais si dans un asile d'aliénés ici? uma moça assim muito bonita, você está aqui no Casa de Loucos? Oh, je suis malade, Fort Banam. Estou doente, irmão Mais Brana. tu n'as pas l'air de quelqu'un qui est malade? Ih, você não tem aparece suis no malade, doente. Fobanam. Estou doente, irmão Brana. Je vais te raconter mon cas. Eu Moi. vou te contar o meu caso. Elle a dit, eh bien, un garçon, bon, elle dit qu'elle fréquentait un garçon, Ele estava a frequentar o moço et puis un garçon, ce garçon-là, essayé de l'amener à fumer comme ça. e depois aquele moço levou a fumar. Elle ne voulait pas fumer. Não queria fumar. Un soir, il m'a donné un bonbon qui avait été, on avait mis du poudre, on avait mis la poudre de cantaride. Uma tarde me deu rebuçado que meteu pó de cantaride. Vous, les vétérinaires, le médecin, vous savez ce que cela signifie? Você sabe, você médico, Tu você sabe as o que drogue na katia tá bonbon, meteu non? droga naquele Et quand rebuçado. la fille a sucé, a E quando a gente sué, a estava bébé aí, ses a autres gente naïfs. sujou, ela estragou seu corpo. Et après, la fille a commencé à faire n'importe quoi, tout Depois ça. a moça começou a comportar-se de qualquer forma. Et après, bon, ce que je fais n'est pas bon. Tout Ah, ça. não é bom o que eu estou a J'ai fazer. adhéré à l'église. Eu irei dizer. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Eu fiz On dit, aquilo que eu ça, podia fazer. la kosambe les va bien. Você fez mal, você tem que começar a orar Ça, o bom. c'est le bon sens, sans délire. Esses são bons sentidos. Não? Alors finalement, j'ai passé un temps dans le Good Shepherd's Home, donc dans un foyer du Bon Berger, E agora eu passei num asilo de bom pastor. une institution catholique. É uma instituição católica. J'ai adhéré à l'église catholique, Eu aderi à igreja católica. pensant que ça m'aiderait. Pensando que Ce vai ne me fut pas le cas. ajudar. Nada, não foi Quand o je, caso. quand je suis sorti de là, Quando saí de lá, j'ai recommencé les mêmes eu histoires. recomecei a mesma história. J'étais une fille de trottoir, une prostituée. Tanto eu fui uma mulher de rua, uma Elle a prostituta. dit, je buvais, j'étais une alcoolique. Eu disse, eu estava a beber, fui alcoólico. Elle a dit, alors quand j'ai mis fiancé là, Diz agora, quando fiz ils aquilo, m'ont reprise. eles me retomaram.
J'ai passé 2 ans dans une prison pour femmes. Eu passei 2 anos numa prisão para mulheres. Alors quand je suis sorti de là, E quando saí de lá, j'ai adhéré à une autre église. eu aderi a outra igreja. Elle a dit, cela m'a fait aucun bien. E aquilo não me fez nenhum bem. Elle a dit, et puis j'ai entendu parler de vos réunions. Ouvi falar dos Je me seus suis dit que reuniões. je viendrai voir si je Eu pourrais, disse então, si vous pourriez m'aider. eu virei para ver se vai Après pode me avoir ajudar. passé na sujadeira nyonso tua, Depois de passar na na mensagem en Fabana. era vim na mensagem do irmão Branham. Fabana dit maintenant. Branham Je l'ai regardé, Eu olhei para ela. c'était une belle femme. Era uma mulher Je me suis dit, bonita. quoi? Eu disse o quê? Ne pouvait-elle pas être la reine d'un jeune évangéliste Não podia fatigué, ser uma rainha de uma jovem evangelista, de um jovem evangelista cansado, revenant du champ missionnaire, voltando do campo missionário épuisé, e cansado. une douce petite femme qui passerait ses bras autour de lui et qui lui dirait, Uma mulher assim que podia passar o braço atrás dele e chérie, diria: je sais que tu es fatigué. querido, sei que estás cansado. Vous ne savez pas ce que ça vous fait, Você não sabe n'est-ce aquilo pas? que faz a ti, não é? Rien ne peut remplacer les contacts d'une femme bien douce. Nada pode substituir o contato com uma mulher mansa. C'est vrai. Verdade. Si Dieu pouvait donner à l'homme une meilleure chose, Se Deus pudesse dar uma melhor coisa ao homem, il l'aurait fait. ele podia Je me suis fazer. dit, Mas eu disse: quelle belle petite créature "E que bonita pequena criatura elle pourrait être. podia ser." Je dis, j'aimerais vous poser une question. Eu gostaria de dar uma pergunta. N'avez-vous jamais eu dans votre vie Nunca na sua vida le désir d'avoir un mari, tiveste o desejo de ter um marido, d'avoir des petits-enfants, d'être comme de ter filhos e aux alocos là-bas, sérieux, aux obala? que ser como outras irmãs que estão Bien casadas? sûr, monsieur Mas Branham. com certeza, irmão. C'était ça le désir de mon cœur. Era isso o desejo do meu coração. Mais qui voudra de moi? Mas quem vai querer de mim? Surtout dans mes cours, ça, dans le message, au bâti, il y a la virginité sacrée, Sobre féminité isso sacrée. me meti nessa mensagem de só pregam frigidade sagrada, Il fertilidade faut sagrada. oublier que Bissot, on limite tout en étant des micolos déjà. Esquecem que nós queremos já sendo adultas. Comment ça brise nos cœurs? Como que aquilo quebra nossos Y a-t-il corações? peu d'honneur pour moi? Será que não pode não honra para mim? Mais qui voudra de moi, Mas Fabana? quem vai querer de mim, irmão Branham? Je ne voudrais même pas mentionner devant un prédicateur les choses ignobles que j'ai faites. Eu não gostaria até de mencionar coisas mais que eu fiz perante o Vie pregador. menée pendant 5 ans, 7 ans. A vida que eu levei durante Si 5 vous n'avez pas un 7 prédicateur, anos. bah non, il s'est monté sur Jouvaille. Falar, não, pregador, salsa. Et c'était encore une jeune fille, peut-être de 20 Era ans. ainda talvez uma moça de 20 J'ai dit, anos. eh bien, pouvons-nous Eu disse, prier? bem, então podemos chorar. Et quand ils ont parlé avec Fabanam, E quando falaram com o irmão Branham, cette fille était sincère. aquela moça era sincera. Motema na ye efungwama devant maloba ya Fabanam. O seu coração aberto perante o irmão Branham. Fabanam a tient contact na ye sur réel. Irmão Branham lhe fez entrar em contato com o real Ça va, Jesus. Fabanam, ça va bien? Non, Tá non, bem, non, irmão non. Branham? Não. Ce qui nous a mis Se Deus à côté de motema na yo, encontrasse com o pour seu coração, sentir circoncision en salami. você vai sentir a circuncisão ser feita. Sentir balongo lelo kona motema, le Você désir vai du sentir que péché. tirou-se alguma coisa, o desejo de Depuis, il y a pecar. vie en écoti. Aquele desejo mau. Pour ça, il y a sainteté. O desejo de santidade Ça, c'est vem. la preuve que Dieu t'a pardonné. Isso é a prova que Deus te perdoou. Ce qui est mon anoyété, non, non, Se non. não acontecer ainda não. Tu es encore une religieuse. Você, não é religião, você vai Alors, bien, encontrar outra attendez. coisa. Ele se espera. Parle encore à Dieu. Não fala ainda mais a Deus. Voilà, ça, les restaurations, c'est bien. Você faz De bonnes intentions. Boas Mais tu intenções. dois entrer dans la profondeur de la prière. Você tem que penetrar a Pour profundidade da sentir oração. présence en Nzambe na motema na A yo. presença de Deus no seu Et coração. Nzamba longoli posa ya mabe E que wana. Deus tirou aquele mau C'est ça desejo. le plus grand de tous les miracles. Esse é o maior de todos os milagres. Ne soyez pas pressés. Não te apresses. Assez avec les larmes de crocodile. Ficar aí com lágrimas de Appel à crocodilo. l'hôtel, il y a formalité. Chamar do altar a Mais aucune formalidade. expérience réelle. Mas procura uma Quand experiência elle priait, real. moi je la regardais. Quando estava orando, Je estava olhando sentais para que ela. rien ne s'est encore Eu fait. estava sentindo algo que Continue estava à parler à Dieu. Continua a falar com Deus. Ah bien, bon, en fait, Fabonam. Nesse momento, Na misso na ye changé. os seus olhos também Quelque abriram. chose s'est passé en moi. Alguma Ah, coisa bien, ça y est. em mim. Isso aí está. Maintenant c'est fini, c'est fini. Agora Ah acabou. bien, cette acabou. fille, Disse essa à moça, Balaki, casou, elle a eu 3 enfants. teve 3 filhos. Ce genre de femme ici, Esse tipo de mulher aqui ne va comme acabar apôtre. é que torna-se apóstolos. Marie de Magdala, Maria Madalena, dans ma zoya zo témoigner. quando estava em Film testificar Mobimba Samarie. toda a cidade de Samaria,
Assim já não é mais tua estrela. Joseph José está a reinar dentro dela. Et c'est une possibilité pour moi d'être une femme d'un ministre. Oui. Será que há uma possibilidade para mim ser uma Il y avait une femme très zélée aux États-Unis d'Amérique. Uma mulher muito zelosa nos Elle Estados était même Unidos. prédicateur. Até era pregador. Tu as comment qui divorcé. Até tornou-se Mais divorciado. écoutez, il y a un Mas message. encontrou-se com mensagem. Abraham Alobi. Abraham disse. À cause de l'onction à moi, c'est un. Por causa da unção da sua Et esposa. ouendre Mobali na ye. Ungir seu marido. Tu ben à comment qui un puissant ministre. Até que tornou-se também Abraham dit c'était l'onction de sa femme. Isso era a unção da sua esposa. Você que não está colocando Jesus no seu lugar. Se você está Si tu raciocinando. prends la décision comme mari de Mas se Magdala, você tomar a tu prends la décision comme Rahab. decisão como Rahab. Marie de Magdala, Abraham dit, Maria Madalena e elle avait l'esprit d'orgueil. tinha espírito de orgulho, Il y a haine. de ódio. Toutes ces choses étaient en Todas elle. aquelas coisas estavam nela. Il fallait endenguer Yohana. Devia ficar assim. Mais il y avait des ministres, Agora havia ministros, des apôtres confirmés. postos confirmados, Ils étaient là. estavam aí. Jésus les a regardés. Jesus olhou para Il a ele. regardé Marie de Olhou para Magdala. Maria Madalena. Femme, Mulher, tes nombreux péchés te sont pardonnés. teus numerosos pecados te são perdoados. Pasteur Abouye. Pastor disse, Ah, quoi il s'en met traité? talvez tenha Mais meu pleurer dans pensamento. la sincérité. Estava a chorar com a C'était sinceridade. sincère. Era Tes sincero. nombreux péchés te sont pardonnés. Inúmeros pecados estão se Comme perdoados. disciple à Yesu. Tornou-se discípulo Kaka de Jesus. mukolo wana batiki na batu nyonso atiki bango. Logo naquele dia abandonou todo aquele Voilà resto le do mundo. signe que quelqu'un a reçu réellement le message. Esse é o sinal da pessoa que recebeu realmente a Ba mensagem. camarade ba okima bango mopo masolo no eko changer. Amigas vão fugir porque a conversa vai mudar. Ah, Sim. cette catégorie de femmes là. Essa categoria dessas mulheres. Bataillon de choc, faites attention. Batalhão, tenham cuidado. Anneli Sanders, Nelly Sanders, Billy, Billy, j'envie Hop. eu estou a enviar. Elle reflète l'innocence dans son visage. Olha, tem uma coisa na sua no Elle n'a jamais été dans le monde. Nunca esteve no mundo. Elle a cru ce message tout en étant jeune. Creu essa mensagem sendo Mais jovem. moi, Nelly, j'étais dans Sarine. Agora eu, Nelly, estava em Sarim. Averti nyonso etika la kuna. Todas as virtudes ficaram lá. Maintenant, je suis chrétienne. Agora sou cristã. Mais il y a les marques du monde. Agora há marcas do mundo em Ba mim. caché acception na ambi et tonding. Está aí aquele jeito. Ba tatouage tout ça. Tatuagem, tudo. Bah no corpo. oui. Sim. Vous en même armée, vous en bataillon de choc. Mas se você está no batalhão de choque, Ceux qui ont pas bon muteme ko changer batouté. você pai não pode coração. Aquela moça elle conhece. Je sais comment elle a grandi, c'est normal qu'elle prie. Sei como é que Mais yo tango telemi. Mas quando você se Na ba levanta, tatouage. com aquela Vous tatuagem, confessez. você confessa. Batu ba telemi bazoka Aí você moi. levanta e Yo toma ningi cuidado. saka bairo mobimba. Você mexe com Yo todo za o carro. commandant de choc. Você é comandante de Okendaka tudo. kuna. Você lá Na esteve. bimoko. Lá, Na résurrection. Thème de Tango résurrection. mibali barekwa. Marie de Magdala telemi. Maria Madalena Il est mon quoi qui sozinha. a la sépulture. Chegou até sepulcro. Où sont les hommes? Onde estão os homens? Je cherche mon Seigneur. Eu estou à procura Je do cherche Senhor. mon Seigneur. Eu estou à procura do meu Senhor. Amon Akiba ange. Elle vit ou Ce ange. sont les femmes que Dieu utilise puissamment. São mulher que Deus utiliza Parce poderosamente. que la dôme a cassé la vision. Teu grande dom de A visão. obligé na pasteur na église pour dépendre na Te ye. obriga teu pastor com a igreja para depender Dites-nous ma soeur, dele. qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Diga-me, minha irmã, À o que mon Deus falou? sujet. Sim, no meu Parce qu'elle respeito. a été sincère. Porque foi sincera. Elle veut travailler à étoile et à Ela Joseph. trabalhar com a estrela de José. Elle a cru dans la sincérité. Ela creu na sinceridade. Choc, rupture et salami automatiquement. Toque no coração diretamente. Mais elle a la marque du monde. Mas tem marca do Un mundo. apôtre. Fabanam dit. O apóstolo Mambrana Sont ces disse. gens de femmes là-bas, banda que église na mbongo na emo. São os tipos de mulheres que iniciam uma igreja com seu próprio Mazo dinheiro. futa pasteur na mbongo Está na a ye. pagar o pastor com seu próprio dinheiro. Totonga combien? 30 000, 20 000 Agora, dollars. como 30 mil, estão aqui 20 mil. Puisqu'elle a beaucoup aimé. Porque amou muito. Ah, pardonnez mingi. Ayo Bible Saoudi Foi tout muito ça. perdoada. Sim. Vous comprenez? Estão entendendo? Donc, il y a quand même de l'espace pour chacun de nous. Tanto, de toda maneira, espaço para cada pessoa. Rosella, Rosela, une fille alcoolique. uma mulher alcoólica. Aux familles balemba, au fusible so travail dit. Que a família até ficou cansada. Akutani na mundele. Encontrou-se com um branco. Mundela a tourné le dos dans la O salle. branco estava da Sous le discernement, toi de ce côté là-bas. Tudo aquele lado aí. Il t'appelle Rosella ainsi de suite. Chama Rosella. Aux alcooliques, boy na boy. Alcoólico é assim. Atia qui était au tigre comme la Não, massacre. deixa de beber. Atia qui était au tigre qui ndumba. Deixa para Tant que moi ça moni la parole de Dieu faite chair. Viu a palavra de Deus feita carne. Endimi dans son âme. Creu na sua alma. Joseph gouverne. José governa. Joseph règne. José reina.
Fille, essa moça, radio, télévision, ciment. rádio, televisão, Il y a une campagne de Fabanam, c'est elle-même qui partait dans des villes, dans des prisons témoigner, dans des hôpitaux témoigner. Dans la campagne, dans le camion. On avait une sœur comme ça, 84 dans la Régini. Sur la église, dans le camion, il y a bateau. Parce que l'église à cause d'elle, une femme. Amen. Ça dépend de vous maintenant. Depende da ti C'est agora. qu'elle avait fait cette femme ici. O que essa mulher fez? Dieu peut t'élever. Deus pode te levantar. Marie de Marlazongi. Maria Madalena Et Pierre. tanto Et Jean. e João. Vous tenez dans le colo. Você se encontrou Loba, loba, loba. Fala o que nos diz. Moi, ça t'est gâté. Mais témoignez quand même. Agora testifica. Alobi nangai na loba na bino. Para vous dizer. Ah, comment Dieu pouvait faire ça? Se ver mana que Deus faz. Ngai pasteur na yo. Eu teu pastor. Ah, ça va, ça na melamai. Tá, espera aí, eu beber água. Bon, ça va. Alobi nini? Se fala o que disse. Nakutani na nkolo, muta liboso. Senhor, que Kolo alobi nangai. disse. Ngai prostituée. Prostituta. Mais qui a pris position pour le message? Tiago cria a Qui mensagem. écrit dans la sincérité. Cria na sinceridade. Makila Yesu boyoka kawana. Aquele sangue de Preuve nango yango yo. A pessoa prova Une é femme avec des esta. tatouages Uma mulher qui que témoigne de Malachie 4. que testifica no Malaquias 4. Ça va, sœur? Sim, muito Loba bem. alobi nini? Diga o que Alobi nanga na loba na bino. falou para vous dizer. Ata ibe como nanga Pierre. Ele disse, também me citou meu Pedro. Sim. Dieu peut faire ça avec toi. Se Deus pode fazer isso contigo. Vou prier. A toi prier pour nous. Yo kutum tuzana doença. Ora, você tem que tem dono de Deus. Et toi la Joseph de Ossa. A estrela José que está a trabalhar, sim. On a comme une valeur que quand même une vierge. Assim você tem valor até mais que uma virgem. Une vierge non convertie, c'est un enfer. Porque uma virgem não convertida é um inferno. Sim. Isso é o valor. Está a ver que Jesus te deu o valor. Parle. Pai, Ah, você não apenas. esperem ainda. Ça va, ça vous a pema. Esperem ainda para Les ele. ministres, les apôtres. Ministro, apóstolos. Ah, binini. O que disse? Nakene kuna kutani na deux personnes. Eu fui ali e encontrei-me com C'était duas des pessoas. anges. Eram anjos. Na debisi bango. Eu falei com eles. Loba sœur, loba. Fala aí. E vou na kimia. Oh, fiquem Parce que calados. la comédie a crème la mort. O irmão, o pastor tornou-se Une diácono. femme qui témoigne. Uma mulher que está a testificar. Loba sœur. Fala, irmão. Alobi nanga loba Ele bino. disse para dizer. Na yo pe Pierre. Também a ti, Oui, Pedro. nanga pata Sim, yo eu nzambe. também estou. Nanga sa kwa kinga lokwa na yo anga na kie. Alobi susuni. Disse mais o quê? Boke na Galilée. Bom a Galileu. Mais tanga sekui. Mas quando restou, Abi nanga Marie. disse a mim, Maria, Yo moni. você lhe viu? Na moni. Eu lhe vi. Dieu peut faire ça avec toi. Deus pode fazer isso A contigo. tombolio. Te levanta. Si tu prends position pour lui dans la Tem que sincérité. tomar condição para ele na sinceridade. Mais le problème est que tu es dans aventurier Agora, o rebelle. problema é que tem muitos aventureiras. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Você não pode enganar Deus. Quand quelqu'un croit ce message de tout son cœur, Quando alguém crê essa mensagem de todo o seu vous coração, savez, si vous dites que vous croyez, você sabe o que diz que você preuve crê. quoi il y a. As provas vêm, virão. Preuve quoi il y a, difficulté. As provas, dificuldades virão. Mais vous demeurez ferme dans ce Mas message. você fique firme nessa Dieu va mensagem. élever. Deus vai levantar-se. Au télémi comme ça, Você fica assim de toute pé. l'église il résonne en temps de crise. Toda a igreja está restando Nous avons salué au banc qui a sa Deus te faz banco de Sabino. Une femme Uma apôtre. mulher apóstolo. Ce n'est pas impossible. Lembrando que não é Tu impossível. peux devenir la femme d'un ministre. Você pode tornar Na mulher mensagem. na mensagem. Là, on parle de féminité, féminité. Oui. Feminidade, feminidade, sem Ce que isso tu es tudo. Joseph. Sim, se você colocar Na José, alma, na esprit, na yo. tua alma, seu espírito, Tu peux te marier à un frère você pode se qui n'a casar pas com encore le ele, ministère. que não tem Même ministério. père, ayo makasi Mas wana. essa tua Après 2 ans, 3 ans, ça m'a unção, baigné dans le 2, ministère. 3 anos, Deus lhe chama para o ministério. Bon, mais vous voyez cette Está a onction-là. ver aquela unção Esaïe moi Sinaïe. é da sua esposa. Oh, vous croyez le message? Vocês creem na mensagem? Ah, ça dépend de vous. Sim, depende de ti. De quel côté vous retournez clé? De que lado você vai virar a chave? Je crois que c'est clair tout ça. Creio que está claro, não é? Donc quand on va parler féminité, divinité sacrée, Quando vai falar, está Kokoma claro. Koma Mawate, Não fica tão il y a une triste. grande étoile à Makassi. Há uma grande estrela forte. J'ai la place. Coloque no seu devido lugar. Joseph gouverne. José governa. Joseph règne. Jesus. Oh, José reina. Namache. Oh, papai. Moi, je ne suis pas Eu não sou Paul. Paulo. Quand il prêchait, Quando está a à pregar, vous, mes amis juifs, a voz meus amigos, à vous, mes frères a juifs, voz meus irmãos mais ça, judeus. José Lobanini, oui. Olha, você está falando Eti pa Branham Mawa. até vem aqui com o Branham. Je suis reconnaissant puisque je suis américain. Eu sou a graça que sou americano. J'aime l'Amérique puisque c'est mon Gosto pays. da América porque é meu país. Zambengana Zawapi. Deus, eu estou To aqui. komi na 59. Chegamos em Je 59. suis tourné. Jesus lhe virou. Nali na futa nyonga Simon de Sirène. Eu quero pagar a dívida. Alors yo korenye awate. Agora tu não vai Dans reinar aqui. l'impact message de Vem
dans le continent africain. Et Branham a mon vision. Il a mon bateau ébélé. Il y a une milliers de locaux africains. Na pembeni il y avait un dynamo. Batona batomboli maboko noir comme ça. Ange est descendu. C'est le grand peuple africain. La race noire. C'est un message que ça a un impact. Pour la première fois. Un négro, chef du Espírito Santo. Ovanisa mundila zote makamazambe. La message à Fabanam. C'est comme Élie. Élie, nous ne voulons pas de toi. Tu as trouble là. Élia s'est retiré. Quand s'est retiré, il y avait des corbeaux. Parmi ces corbeaux-là, c'était des frères de couleur, des noirs africains, des prédicateurs africains qui soutenaient Élie. C'est le temps dans lequel nous vivons. Gouverne. Et que toi, il n'ait régné dans ma vie. Oh là là. Vous croyez en cela, tout ça? Voilà cette transition, tout ça. Essa transição. Nous disons sans complexe, ça c'est notre message. Falamos sem complexo que esta é a nossa mensagem. C'est ça notre visitation. Esta é a nossa visitação. Les actes de l'église sont terminés. As áreas da igreja terminaram. La course est terminée. O curso terminou. Jesus quer voltar aos seus irmãos judeus. A sali crochet na África. E ele então veio aqui. Le réveil et l'onction se trouvent chez les continents. O revamento e a unção está aqui no continente africano. E todos Jesus nous sommes en train de nous combattre, de nous haïr. Mas estamos aqui a nos combater entre nós. Isso é que está a barrar. Está a travar muita coisa. Donc, tu as conscience. Quando tivermos a consciência. Oh, ça va barder tout ça. E as coisas vão rebentar. Será como o faraó estava no Egito? D'autres peuples craignaient, passer par là. Outros povos tinham medo, vinham daí para procurar a comida dos africanos. Les corbeaux qui nourrissaient Élie. Os corvos estavam a alimentar Elias. Só eles é que tinham que comer. Amen. 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 Oh là là, Amen. Amen. Maintenant, les dépôts sacrés. Agora, depósito sagrado. Voilà, quand nous parlons du dépôt sacré, quando falamos de depósito sagrado, ce n'est pas mauvais tout ça. Não é mau, não. Ne vous sentez pas, je ne sais pas, disqualifié, non. Não te sente desqualificada, não. Prenez position pour Jésus-Christ. Não, tome posição para Jesus Cristo. Dieu a donné ce dépôt sacré à la femme. Deus deu esse depósito sagrado à mulher. Il y a la féminité. E a feminidade. Il y a la virginité sacrée. Está a virgindade sagrada. La maternité sacrée. E a maternidade sagrada. Dieu vous donne la clé. Deus te dá a chave. Cette clé-là, essa chave, c'est ça la colonne vertébrale de la nation. Essa é a coluna vertebral da nação. L'épée de la moralité. A espada da moralidade. Pour protéger ces dépôts ici. Para proteger esse depósito. Amen. Amen. N'importe où. Em qualquer sítio. Vous êtes là pour garder ces vertus-là. Você está aí para guardar. Agora, irmão Branham disse o seguinte. Il y a deux personnes. Há duas pessoas. Aqui na terra, cá na terra. Que tem muito uma multidão de espíritos maus. Il y a deux personnes. Há duas pessoas. Légion que tem tido legião de espíritos maus. É maluco. Na une femme prostituée. E uma mulher prostituta. C'est que foi Branham dit. É que irmã Branham dit. Abi remarquez mon taliboma. Ils aiment beaucoup fréquenter les lixos na cimetière. Gostam muito de frequentar o lixo e alors les cimetières où il y a beaucoup de démons. Les cimetières um sítio há muitos démons. N'allez pas là-bas, je vais méditer puis c'est calme. Non. Não vai eu porque vou meditar porque está quieto não. Tu vas embrasser n'importe quel démon là. Você vai cruzar aqueles démons. Alors maintenant les batalibons aiment les cimetières puis il y a beaucoup de démons là-bas. Agora os loucos gostam muito de cemitério porque há muitos. Puis en lui il y a une légion de démons. Porque neles há uma legião de demônios. Maintenant rappelez-vous le fou de Gadara. Agora lembra-se do louco. Quand Jésus lui a demandé quel est ton nom. Quando Jesus lhe perguntou qual é o seu nome. C'est légion puisque nous sommes plusieurs. Porque somos muitos. Alors, cet homme-là fréquentait les cimetières. Frequentava cemitérios. Maintenant, une femme qui vend ses vertus ici. Agora, uma mulher que vende essas virtudes. Qui vend ses charmes. Que vende esse charme. Mbongo wana d'abord est maudit comme il faut. Primeiro aquele dinheiro é maldito. Abi no Ancien Testament zamba benda basi matoi. E no Antigo Testamento Deus puxou a orelha para Abi koya na mbongo wana na église te. Diz não traga esse dinheiro na igreja. C'est une masse d'argent maudite. Porque é dinheiro maldito. Vous savez les sacrificateurs qui avaient
vendu Jésus-Christ, qui avait tué Jésus. Sabe que aquele sacerdote que matou Jesus, Ils avaient pris de l'argent, ils avaient donné cela à Judas. tiraram aquele dinheiro e deram a Judas. Judas, le nom se trouvait dans les livres de vie. Judas, o nome estava no livro da vida. Il avait reçu le message de son temps. Recebeu a mensagem do seu tempo. Il avait vu la colonne de feu. Ele viu a coluna de fogo. Il avait témoigné du Ela message. testificou da Il mensagem. était baptisé. Ele foi batizado. Un moment, il s'était fatigué. Momento cansou-se. Il avait vendu le message à cause de Ele l'argent. vendeu a Dans la mensagem do tequila, dinheiro. le banzambe. Quando vendeu a palavra de Deus, Papessi Mbongo. deram-lhe dinheiro. Ah, je vais maintenant vous expliquer. Diz, agora eu vou explicar. Là, il sera ainsi de suite. Aliás, será assim, assim. Baye Bakangi, Jésus. Vieram prender Jesus. Maintenant, par le bon sens, Judas dira, Agora, depois de Jesus, ele vai Écoutez, dizer, escute, je ne veux plus de votre argent. Moi, j'ai commis eu le não péché. quero mais de vosso dinheiro. J'ai vendu le sang innocent. Eu vendi sangue Na inocente. bénéfice, na intérêt, vous prenez. Tanto benefício, interesse, tudo. Babou qui a mon temple. Ele lançou lá. Ces gens, qui sont sali me fait moi ma bière. Aquela gente diz, eu já fizemos uma má coisa. Mbongo waneza makila evanda na igreja Aquele te. dinheiro é de sangue, não pode ser. Ezande molokola mbongo a É prostitution. uma coisa como um dinheiro de Tango prostituição. teki féminité sacrée. Quando você vende essa Oteki maternité sacrée. vende a maternidade À sagrada. cause de l'argent. De dinheiro. Mbongo waneza maudit. Aquele dinheiro é maldito. Yo ndenge oza wana. Tudo bem na Brandi história. kokomi ndenge moko lokola poubelle. Você se torna como uma lixeira. Bagagero. Bagageiro. Basta oza mbongo atikisa litene na nzoto na yo. Basta ter o seu dinheiro, deixa o seu dinheiro. Sentinelle moko comme ça. Uma sente o seu. Basta oza mbongo atikisa litene na nzoto na Basta yo. ter dinheiro, vai deixar a sujeira Non aqui. seulement salitene mais milimo mabetu eze pa bato wana. Não somente a sua sujidade, mas Evandi epana ona jipe na mulai nde ovandi wana. pena que entende, mas que está aí com a sua saco. Alors tango ozotambola la Bible dit Agora, quando você tu es un cimetière vivant. você é um cemitério vivo. Maintenant, écoutez ce que Fabana me dit. Agora escute o que o irmão Brana disse. Les gens veulent que Jésus soit leur sauveur. As pessoas querem que Jesus seja seu Pasteur, salvador. na futa kadim nanga o ereke on doit arrêter. Pastor, eu pago o meu dízimo. Je ne comprends pas mission nanga, ça ne marche Eu pas. não estou entendendo, o meu negócio não está andando Je bem. paye mes dîmes. Eu pago minhas dízimas. Mais je ne meu comprends pas, dízimo. ça avance, maintenant ça n'avance pas. Mas não estou entendendo que o meu negócio não Oh, avança. il très bien que tu as fréquenté ce genre de femmes-là. Mas você sabe muito bem, você frequentou esse Oh, tipo de il mulher. bien au sali kindumba tamulai. Você sabe muito bem que você Et frère Bana Malobi, Irmã Brana disse. ce qu'on s'est souillé dans le cimetière, Se você se sujar no ce qu'on s'est cemitério, souillé dans moi, c'est un se doumou. você se sujar como uma Tu prostituta, dois payer ici sur la terre. você tem que pagar aquilo que Tu é na dois terra. payer. Você tem que pagar. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas payer les prix. Agora a gente que não quer pagar o preço. On doit payer le maudit, mon pasteur. Ah, pode ver para medime, Médime à moi. medime. Ça marche, mais maintenant ça ne marche pas. Estava a andar-me agora Dans não. mon thème, il que ça peine ya kindumbo salaki. Mas no coração você sabe que é Tu um ne castigo veux pas da le prostituição. confesser. Mas você não quer Remarquez confessar. Samson. Veja a Sansão. C'était un ministre de Era um Dieu. ministro de Deus. C'était un homme élevé. Era um homem C'est ce que elevado. Frère Branham dit. Que irmã Branham Un disse. homme que Dieu a élevé un peu. Um homem que Deus Un elevou. homme que Dieu a béni un peu. Porque Deus te abençoe. Le diable a continué là au bassin de O Lyon. diabo vai te mandar esse tipo de Il mulher. faut bailler, c'est vrai. Tem que vir Na sim. place de Sangi. Onde você está. Basi on a bakoya. Aquelas mulheres virão. Bakokoi sa boutique na yo. Vão deixar cair a sua cantina. Bakokoi sa magasin na yo. Vão deixar cair a sua loja. Bakokrea problème na Vão musala. te criar problema no C'est emprego. tango sangani na Porque ye. quando você Obengani guarda. então você E guarda c'est le Saint-Esprit. E o guarda é o Espírito Le Santo. Saint-Esprit ne supporte pas O l'impudicité. Espírito Santo não Quelque suporta autre impunidade. péché que l'homme commet, Qualquer tipo de pecado que c'est en dehors de son corps. está Mais fora quand do tu corpo. commets le péché de la débauche, Quando você você comete changer milimo mabe, Você se você trocar changer os ma maus. malédiction, Você você changer ma démon, Você trocar os você demônios. changer ma malchance, Você chama na mwasi wana com ndumba. aquela mulher para Oye ovandi na église. Você vem ver na igreja. Pasteur ora para mim. Pastor, ora para mim. Oh, trabalho não tá fazer. Oh, quel trabalho Alors que não tá Samson avait compris. Quando você está Dieu m'avait interdit. Deus me disse. Moi, je suis un juif. Eu sou um Je ne judeu. peux pas convoiter ou fréquenter les surtiseuses. Eu não posso convidar. Je peux faire ceci, cela. Não posso fazer isso aqui. Tango bakangi batoboli emisu. Quando pegar furaram Ayaki te ora para mi batoboli ngamisu. Il avait compris que c'était les conséquences ya kindumba na Ele ye. entendeu que era consequência da sua prostituição. Oh Dieu, je me fais j'en sais pour qué. Oh Dieu, porque Ando pagar meu dízimo. que eu pago o meu dízimo. Tikaba aventure wana. Deixa essas aventuras. On termine, excusez-moi. Vamos terminar aqui. Lamentation chapitre 14. Lamentation. Oh là là, papa Pedro, n'a pas été ça. Papa, não preguei. Mon Dieu. Écoutez, Lamentation chapitre 3, Lamentation. verset 37. Qui dira qu'une chose arrive Quem vai dizer alguma coisa sans que le acontece Seigneur l'ait ordonné? sem que o Senhor seja N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent Será que les vem da biens, vontade les de maux Deus? viennent du diable? E bens e más coisas do diabo?
Le camp de Bible lobby. Essa não é que irmão Qui dira qu'une chose arrive Quem dirá que sans que le Seigneur l'ait ordonné? sem que o Senhor seja N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Não é da vontade do Altíssimo que vem os Pourquoi males do l'homme bem? vivant se plaindrait-il? Por que o homem vive vai se Que chacun lamentar? se plaigne de ses propres péchés. Que cada se lamente dos seus próprios Que pecados. chacun se plaigne de ses propres kindumba. Cada possa se lamentar da sua Si própria vous menez ce condição. genre de vie Se você levar esse et tipo que de vida, misala nezotambola seu malamu, negócio está a andar ça bem. prouve à suffisance. Isso prova, Tu é prova n'es pas suficiente élu. que você não é Ne eleito. vous tracassez pas. Não te preocupes. Si vous menez ce genre de vie Se você levar esse tipo de et vida, que vous êtes dans votre magasin que você está na tua et que loja, va faire nezotambola se o seu bien, negócio anda vous bem, n'êtes pas un enfant de então Dieu. você não é Si filho vous de êtes Deus. un enfant de Dieu, Você é filho vous de Deus. devez payer les prix ici. Você tem que Et pagar. William o Branham Branham dit, Samson avait compris que Sansão qu'il entendeu devait payer les que prix. devia pagar o preço. D'autres frères pensent que non, l'église c'est comme un magicien comme ça. Outro irmão pensa que a igreja é como um mágico assim. Eu pago meu dízimo, Que je paie mes dîmes. frequento prostituta, Je ora para mim, misale tambola, tic tac, prie pour moi, a chose vient. te wananganga. Não, isso é Si tu es un curandeiro. fils de Malachi 4, Se você filho de Malachi, tu dois payer les Você prix. tem que pagar o preço. Batoboli et miso. Furaram os olhos. Alors, bien Seigneur, miso nangemona, non. Diz, Senhor, não. Que je meure avec ce Philistin. E eu moro com esse Tu filisteu. dois payer les prix. Atokimi n'Europe, Atokimi wapi, tu dois payer le prix. Você tem Que que Dieu pagar vous o bénisse. preço. Que Deus abençoe. Levons-nous pour prier. Vamos levantar para orarmos a Deus.